Fala, senhoras e senhores, ladies e gentlemen, paz do Senhor pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem, estamos felizes, né? Demais. Meu primeiro episódio desse ano que eu tô gravando, né, querido Júnior? Exato. Você já passou por isso esse ano, né? É. Você tá bem, cara? Tô. Então tá bom. Muito Então bom. estamos aqui, antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. YouTube, Instagram e Facebook estamos como Elenco da Fé. E se você estiver no seu carro, dando uma voltinha e não consegue, obviamente, assistir, não faça isso, coloca lá no Spotify e vai ouvindo a gente pra edificar a sua vida. E hoje estamos aqui com um tema muito legal, vocês vão gostar muito. E estamos com o nosso convidado e amigo, Pastor Marcelo Gomes. Bem-vindo, pastor, tudo bem? 100%, é uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Aí sim. Então nós vamos começar aqui, vou deixar o pastor se adaptar ao ambiente, né, Ju? Isso. Se apresenta pra gente, quem é o pastor Marcelo Gomes, está congregando aonde, e aí a gente vai desenvolvendo o assunto aqui. Primeiramente, deixa eu fazer aqui uma como é que se diz? Faturar, né? A gente está sendo patrocinado pela Adidas, como vocês podem observar, né? A gente compre Adidas. Eu que é preciso desse legal. patrocínio aí também. Pessoal, sou o pastor Marcelo Gomes, casado, pai de 2 filhos. Estou aqui atualmente no setor 17, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. As pessoas se dirigem a mim como pastor, mas na verdade eu sou evangelista. Estamos aqui para... Mas você não quer o nome, não, gente? O nome de pastor? É, o nome de pastor. Não tá bom, não? O pessoal fala... Aí a galera geralmente pergunta, pastor, você é pastor evangelista? Não, na verdade geralmente eu me apresento como Marcelo, né? Marcelo Gomes e tal. E... minha área é teologia, me considero autodidata em psicologia, sou curioso em absolutamente todas essas áreas. E gosto muito de dar estudo para casais, para jovens, tratar assuntos. Eu sou aquele cara da contramão da galera, né? A galera geralmente vão no mover da cachoeira, eu gosto de ir na contramão. E essa é a minha área. Eu sou esse camarada aqui com 3 idades, né? Eu tenho 3 idades, se vocês não sabem. Aqui eu tenho, aqui pareço ter e aqui me dão, né? Eu tenho 38 anos, pareço ter uns 50, me dão uns 45, mas estamos na vida, né? É conterrâneo aqui do Cabra, né? Sou conterrâneo aqui do Everton, né? Da cidade de Limoeiro, a cidade do pessoal do Limoeiro, que Deus abençoe. Feira Nova, não é isso? Feira Nova, aquela região de Pernambuco ali, top. Conheço aquela região com uma palma da mão. Que vai um abraço pra todo mundo aí. E vamos Limoeiro é bater grande, você bota a primeira no carro, quando você bota a segunda, acabou a cidade. Top. Tem que frear pra não bater no muro. Tem que frear pra não bater no muro. É semelhante à minha cidade, Inhapi, Alagoas. Tá? A mesma placa que está escrito seja bem-vindo é aquela que diz volte logo. Top. Tá certo. E hoje a gente vai tratar de um tema diferente. O pastor falou que ele é da contramão, Isso. realmente é. Por que a gente fala contramão? Infelizmente a gente fala dessa questão de contramão, porque o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que deveria ser muito mais falado. A gente vai debater aqui se todos concordam ou não com isso. E o tema é sexualidade e jovem cristão. A gente até abriu caixinha de pergunta, recebemos algumas, o pastor abriu no Instagram dele também. Temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. Mas, pastor, para começar, antes da gente entrar especificamente no tema, eu queria a visão do pastor por que esse tema é tão pouco abordado nas igrejas. Por que esse tabu tão gigante em algo que deveria ser muito mais falado? A resposta é simples, é herança. Herança do passado. Por quê? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para a galera é que ignorar o passado é cometer o mesmo erro presente. Veja, século XVIII, século XIX, a virgindade ela era aclamada pela igreja, não digo igreja católica, como status de santidade. E a sexualidade ela era normatilizada pelo sacerdote. Então, o que deveria ser feito era normatizado, havia uma norma pela igreja. Então, a palavra sexo era considerado algo pecaminoso, não podia nem se pronunciar essa palavra, né? O corpo da mulher e o corpo do homem era um tabu nessa época. Então, a igreja, nós temos uma herança, e aí vamos falar aqui do Brasil em si, nós temos uma herança em que a palavra sexo não poderia ser tratada nem dentro de casa. Veja, as pessoas, elas namoravam, não podiam nem pegar na mão, né? E aí eu brinco que meu bisavô sonhava em casar com uma mulher que nunca beijou na boca. Se tivesse beijado na boca, eu não queria mais. Veja o nível do machismo e do negócio com relação à sexualidade. Meu avô, por exemplo, queria casar com uma mulher que nunca teve relação sexual. Meu pai queria casar com uma mulher que nunca tivesse casado, né?
E hoje o meu filho talvez tente casar com uma mulher que nasceu mulher mesmo. Veja a situação que está a situação hoje. Já tá no lucro. E você tem... Ele já tá no lucro. E você tem hoje, não falo isso de uma maneira negativa, lógico, para as pessoas não se sentirem ofendidas, mas você vai vendo aqui uma cultura e a herança de como se tratava na sociedade a palavra sexo. Veja, a palavra sentir prazer, orgasmo, por exemplo, dentro e fora da igreja. Era uma coisa que não podia se tratar no assunto. Né? A época da histeria e tal, a maneira com que se tratava isso, cientificamente, veja a história da ciência em torno da sexualidade, veja a ciência no século XVIII, veja a ciência no século XIX, no princípio, como é que se tratava a sexualidade da mulher, isso reflete na igreja. A igreja está na sociedade, o que acontece na sociedade vai refletir dentro da igreja. Então, por que é que não se fala isso? Porque a palavra sexo ainda é um tabu. Quando você fala sexo, para finalizar, para não ficar muito comprido... Não, pode ficar à vontade. Nós temos hoje pelo menos 3 gerações vivendo dentro da igreja. 3 gerações. A cada 30 anos nasce e morre uma geração. A cada 10 anos o modus operandi de cultura muda. Certo? Ou seja, você tem um camarada... Você tem um jovem hoje com 13 anos, que nasceu na era da internet. Você tem hoje um camarada com 30 anos e você tem uma pessoa hoje com 60 anos. Veja, você tem várias maneiras de ver a vida. Olha nos mínimos detalhes você vê a diferença. Olhe bem como você vê a diferença na cultura. Antigamente, era bonito para as meninas e ela se espelhava naquela mãe de família. Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Estou apenas dizendo que acontecia. A filha via aquela mãe de família que cuidava do marido, que ajudava na sociedade, esposa de um homem só. Isso era tido como algo bonito, né? Era tido a dona de casa. A cultura vem evoluindo. Essa dona de casa hoje, ela virou aquela da música. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Ou seja, ser dona de casa, direita, mãe de família, é recalcada. Hoje a menina não quer ser a mãe de família, ela quer ser a piriguete. Ela quer ser aquela menina que mostra o corpo. O rapaz quer ser aquele... como é que se diz? É o menino piranha, né? É o menino piranha, é o garoto piranha que pega todos. Veja que a cultura ela vem. A virgindade, antigamente, ela dizia... A mulher tinha prazer em dizer que era virgem. Não estou dizendo que é errado, nem estou dizendo que é certo. Estou dizendo que acontecia. Hoje não, ela pode ser virgem, mas ela tem vergonha de dizer. Porque é feio você dizer que não é. Não, eu sou virgem, isso é feio. Se um jovem cristão hoje, ou uma moça cristã hoje, chegar numa faculdade, em qualquer lugar, e dizer assim, eu sou virgem, é motivo de rir. As pessoas sorriem disso. Enquanto no mundo você tem uma cultura do hedonismo corporal, dentro da igreja você ainda tem uma galera das antigas segurando. Não se pode falar de sexo, não se pode falar nisso, isso é pecado. Quando você fala a palavra sexo, o Deus se afasta de você, o Espírito Santo sai de você. Essa palavra orgasmo, prazer, isso não existe. Cala sua boca, na igreja não dá pra... Enquanto você não fala isso dentro da igreja, enquanto você não fala isso com o jovem, o pessoal vai ensinar da maneira deles, na cultura do hedonismo, que é o endeusamento do corpo, né? Você veja que você pega, por exemplo, hoje para mim um dos maiores pregadores na atualidade chama-se Hernandes Dias Lopes. Para mim é um dos caras que mais prega hoje. Concordamos Hernandes Dias Lopes. O cara passa lá horas e horas estudando, ele faz uma mensagem que vai mudar seu corpo, sua alma e seu espírito. Você vai ver as visualizações, 10 mil visualizações. 15 mil visualizações, 30 mil visualizações. Aí você vai e pega, por exemplo, o TikTok. Bisca rebolando a bunda, bisca rebolando a bunda, bisca rebolando a bunda, bisca rebolando a bunda, 1 milhão de visualização, 2 milhões de visualização. Cara, é isso que o mundo vive, uma cultura do hedonismo, do corpo. Enquanto lá no mundo se joga de qualquer maneira pro jovem, dentro da igreja a gente não fala sobre o assunto. A gente nem pode ser muito ao norte nem muito ao sul, é o centro. A gente não pode proibir o jovem de falar sobre sexo, pelo contrário, temos que falar sobre o assunto. Que é o que vocês estão fazendo aqui, trazendo de uma maneira madura dentro da Bíblia sobre a sexualidade. Porque, meu amigo, um macaco na floresta descobre o corpo. Um cachorro descobre o corpo. Um boi descobre o corpo. Mas dentro da igreja não pode falar de sexo. Meu pai eterno. Vocês comeram o quê? Vocês comeram cuscuz azedo, foi? Tem o que na cabeça de vocês? Tá na hora de começar a falar sobre o assunto, velho. O jovem tá aí sem tomar a Santa Ceia, porque acha que porque se tocou, o diabo entrou nele. Não, vamos tratar esse assunto com maturidade. Nenhum jovem hoje... Eu recebo na minha casa muitos jovens que não têm coragem de falar com o pastor deles, porque acha que na hora que falar com o pastor dele, todo mundo vai ficar sabendo. E esse é um problema. Porque ele não tem condições de chegar para o pastor dele e se abrir. O que ele pensa? Vão chamar na frente, vão disciplinar, olha aqui, olha. Aí quando disciplina alguém e não diz o pecado, alguém diz, ei, já sei o que foi. Aí, sabe? Você sabia que hoje nós temos fiscal de Santa Ceia?
Camarada que fica de olho no jovem, se ele pegou o pão ou não. Isso aí, já sei o que fez. Ó, foi no banheiro, demorou demais lá dentro. Ó, por isso tá tomando Santa Ceia. Já sei o que, ó, andou se abraçando demais. Temos que parar com isso, cara. Temos que parar de criar essa neurose nos nossos jovens. Entender que o corpo, ele passa por um processo natural. Se um animal descobre o corpo dele, se você pegar, quem foi que ensinou um cachorro e uma cachorra a ter relação sexual? Alguém apresentou, vem aqui, ó, isso aqui é uma cachorra, isso aqui é um cachorro. Ele se descobre naturalmente. Alguém ensinou um boi e uma vaca a ter? Alguém ensinou um cavalo? Alguém ensinou um macaco na floresta? Agora, na sexualidade do jovem, a gente tem que ter medo de falar sobre o assunto? Pelo contrário, é natural, isso é uma coisa natural. Se você pegar um jovem, ele vai descobrir o corpo dele sozinho. Ele vai descobrir isso, é um instinto natural. E por que não se fala? Porque todas as vezes que se fala de sexo, aponta-se para prostituição, para pornografia, para não sei o quê. Vem tudo junto. Dá a impressão que nem foi Deus que criou, não, né? Eu fico imaginando assim. Deus fez a terra, Deus fez... Haja luz, houve luz. Haja o sol, houve o sol, aquela coisa magnífica. Produza o mar, os animais. Aí chegou na vez do homem, façamos. Aí Deus fez a cabeça, Deus fez o ombro, Deus fez o peito. Deus fez o abdômen, Deus fez as coxas. Quando chegou no órgão genital masculino, Gabriel, vem cá, essa parte é tu que vai fazer, que eu não vou botar a mão aqui não, que gente, pelo amor de Deus. As pessoas pensam que o pênis apareceu no homem depois do pecado. Só, olha, pecou, vamos colocar um negócio no meio das pernas aqui do homem agora, esse negócio vai se chamar pênis. Aí, não, gente, já existia antes e viu Deus que era bom. Adão não passou por uma reforma depois. Eva não ganhou uma vagina depois do pecado, já tinha antes, pelo amor de Jesus Cristo. As pessoas, sabem, tem umas conversas meio perde tempo, né? Esses dias eu estava dando aula e um jovem perguntou, toda criança tem um cordão umbilical. E aí um jovem perguntou para mim se Adão tinha um umbigo. Essa aí, qualquer um, todo mundo pergunta até hoje. A minha resposta, como eu sou nordestino, foi a seguinte: rapaz, tu tem um umbigo? Vai cuidar do teu umbigo, deixa o umbigo dos outros. Eu não sei se Adão tinha um umbigo, pelo amor de Deus. Eu só sei de uma coisa, ele não passou por uma reforma. Ele não passou por uma reforma depois do pecado. Né? Essa história viu e se viram nus. As pessoas pensam que essa nudez é uma nudez numa conotação sexual. A palavra se viram nu é de proteção. Eles tinham proteção antes. E a partir do momento da queda, não tinham mais essa proteção. Eles se sentiram desprotegidos. Então essa é a nudez. Antes do pecado, Adão e Eva já tinham uma vida normal, como qualquer outra, ou por acaso era só de enfeite? Adão andava com aquele negócio balançando no meio das pernas de enfeite, no meio do jardim do Éden? Não, meu amigo, era natural. A sexualidade foi feita por Deus, isso é estritamente natural. Enquanto não se mudar essa visão, enquanto um pastor atual não olhar para um jovem que está tendo... Primeiro, você tem, para começar já com o pé esquerdo, hormônio sexual no jovem, ele não corre, ele tira a racha. Certo? Ele não corre, ele tira a racha. Quando você é jovem e adolescente, cientificamente comprovado, a parte ligada ao prazer é mais desenvolvida do que a consequência. Ou seja, o jovem vai pensar mais com a parte do prazer, é por isso que os homens pensam com a cabeça inferior. Não, é que a parte ligada ao prazer está mais desenvolvida do que a parte ligada à consequência. Então o jovem vai mais pensar no prazer do que na consequência. É simples assim. Você dá uma moto para um jovem para ele andar com 2 pneus, ele anda com um só. Você dá a ele um carro para ele andar abaixo de 80, ele quer andar a 360. Você diz ao jovem que não é para estar lá escrita a placa lá, 80 por hora. Ele multiplica por 2, 160. Ou seja, a parte ligada à consequência, ela é diminuída. E esse prazer acontece naturalmente, Rafa. E a gente precisa parar de tratar o jovem e o corpo do jovem. Veja, o cara está lá com 50 anos, que os hormônios já estão pedindo emprestado energia do baço. Né? A parte ligada à sexualidade dele já está pegando energia do baço. O cara está lá com 40, 50, 60 anos, dirigindo uma igreja. A parte sexual dele já está pegando emprestado do olfato, que ele já não sente mais cheiro direito. É o sexo, a sexualidade puxando. O cara já não enxerga, mas está com um óculos dessa grossura, porque a parte sexual está pedindo emprestado dos olhos, do ouvido. Ele já não está com esse apetite todo, mas ele quer que o jovem tenha o apetite sexual igual dele. Meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo. Né? Vamos entender. Você que está ouvindo, uma vez um jovem me perguntou: pastor, é pecado sentir desejo pela minha namorada? Meu amigo, pelo amor de Deus, se preocupe no dia que você deixar de sentir esse desejo. O ruim era não sentir, né? Agora, enquanto você estiver sentindo, pelo amor de Jesus Cristo, é glória a Deus. O titio aqui com 40 anos já está mais ou menos sem sentir. Então, pelo amor de Deus, aproveite. Não, aproveite. Tem que estar no gás, né? Não, aproveite o gás aí, meu irmão. Eu digo, aproveite, entenda que depois do casamento é que você pode. Antes do casamento, não. Mas enquanto você tivesse... O irmão... Não, já pegando o gancho dessa do casamento, já que o senhor falou. Próximo. Aí são 2 perguntas. Uma pergunta que veio do Instagram
E aí a gente já vai emendar com uma pergunta que a gente tinha aqui em mente. A primeira, a gente, na verdade, a gente vai perguntar porque tem muita gente que talvez está ouvindo a gente aqui e que não sabe, mas a gente vê muitos textos bíblicos aí falando sobre a pureza, a gente vê bastante as cartas de Paulo falando sobre a pureza, sobre a sexualidade, sobre abrasar-se, enfim. Mas o sexo antes do casamento, ele é pecado? E a segunda pergunta, que essa veio do Instagram, a gente agradece aí quem mandou, os nomes não serão revelados, mas a gente agradece. Se eu posso perder a salvação com o sexo antes do casamento, o que o senhor acha disso? Primeira pergunta, sexo antes do casamento é pecado? Claro, curto e grosso, sim. E a segunda, por quê? Primeiro, vamos lá. Sexo antes do casamento é chamado na Bíblia de fornicação. O que é fornicação? Antes de darmos a explicação, vamos dar a base. Porque eu estou falando para um público cristão. Se você não é cristão, essa resposta não é para você. Então não me ofenda querendo se eu te ofendi sem querer. Tem um público cristão. Quando eu falo um público cristão, deixa eu pontear o público cristão. É aqueles que têm a Bíblia como manual de regra e fé na sua totalidade. Porque hoje está bacana. Você aceita o que você quer e você tira da Bíblia o que você não quer. Me confronta, eu jogo fora. Não me confronta, eu quero. Com modismo, né? É modismo. Ou seja, nós estamos falando do coach, do pregador coach, do cristão coach, não, que só pega a parte inspiracional da Bíblia, a parte que ele coloca lá na frente. Motivacional, que você é o lírio do campo, que você é a primeira bolacha do pacote. Eu digo a primeira porque a última é aquela toda quebrada, bagunçada que ninguém quer ser. Você é o que nasceu no campo sem ser semeado. Você é a menina dos olhos do Senhor, que Deus te ama acima de tudo. Não, nós estamos falando de um Deus que ele é justo e que ele é amor. O mundo é concebido sob dois prismas, justiça e amor. Observe que não dá 4 capítulos na Bíblia e nós já temos a queda da humanidade. Começa a Bíblia ali, nós já estamos vendo, quando a Bíblia começa, ela já começa mostrando que Deus é justiça e que Deus é amor. Então você tem uma promessa e uma sentença. Por que uma promessa? Porque fazer o que é certo é ruim, dá trabalho. Por isso Deus nos traz oferece uma recompensa para quando você acerta. E quando você faz algo errado, existe uma sentença, porque é muito fácil fazer o que é errado. Se seguir pelos instintos pós-queda, é muito fácil. Só que existem princípios. E uma sociedade sem princípio, ela se destrói. Não, qual é a diferença? Estou apenas pontuando para poder a gente responder de uma maneira inteligente. Não é só chegar aqui para o jovem e dizer bem assim, é pecado. Não. Houve essa época em que os jovens, o pastor dizia é pecado, ele engolia calado. O jovem de hoje ele questiona. E a diferença entre um obreiro de verdade e um falso obreiro é que o falso obreiro, ou o falso profeta, ou o falso pastor, ele não gosta de ser questionado. Ele quer que você ouça calado. Né? Tem uma frase minha que eu digo bem assim, a mente religiosa, essa é uma frase minha, não copiem, apenas repliquem. A mente religiosa desenvolveu um mecanismo para chamar de vontade de Deus suas próprias convicções. Então, muitas das vezes o religioso, quando ele não tem uma resposta bíblica, ele diz, eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu tive uma visão. Ou porque sim, né? Oi? Ou porque sim, né? Ou porque sim. Não responda. Que nem aquele desenho de criança, porque sim não é resposta. Exato. Então veja qual é a diferença entre um bando e um grupo. Um grupo tem princípios, tem regras e tem um líder. Um bando, ninguém manda nesse negócio. As regras de um grupo, ela é objetiva. As regras de um bando, ela é subjetiva. As regras de um grupo tendem a proteger o grupo. No bando, é cada um por si, meu amigo, e Deus por todos. No grupo é assim, o que é meu pode ser seu se você precisar. No bando é assim, o que é seu pode ser meu se eu puder tomar. É assim que funciona. Então, biblicamente falando, nós temos princípios. Então a pergunta é, por que é pecado? Porque nós temos princípios. E os princípios bíblicos é que sexo fora do casamento, segundo a Bíblia, ela é fornicação. Base bíblica. Efésios capítulo 1, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Vou repetir, Efésios capítulo 1, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, que é fornicação,
E toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, não convém. Antes as ações de graça. Pois bem saber isto, que nenhum devasso, impuro, avalento ou qualquer idólatra tem herança no reino de Deus. Está respondida a pergunta? Sexo antes do casamento é pecado? Posso perder a salvação tendo sexo antes do casamento? Sim. Está aqui, Bíblia. Agora você aceita se você quiser. Está na Bíblia. Tem interpretação? Não. Tem aplicação? Não. Está aqui, filho. O texto remoto e o texto imediato me diz que é pecado. Então, meu amigo, é o seguinte. Se você é cristão, pare de ter relação sexual com sua namorada. Simples assim. Nós vamos tratar o que é namoro, que no ponto de vista está errado. Então é pecado. Ah, vamos mais para frente? Vamos mais para frente. Base bíblica. 1 Tessalonicenses 4:3. Pessoal, olha, eu uso uma linguagem coloquial. Se você tem um ouvido sensível, não é para você. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado como os gentios. Agora aqui eu dou uma pausa. No versículo de Efésios diz impureza ou cobiça. No livro de Tessalonicenses diz desejos desenfreados. Qual que é a diferença entre desejo e cobiça? Não confunda desejo com cobiça. Desejo é um instinto natural do ser humano. Ninguém controla o que deseja. O desejo não pode ser controlado. Psicologicamente falando, fisicamente falando, quimicamente falando, você não escolhe o que deseja. Ah, hoje eu acordei com vontade de desejar tomar uma xícara de café. Agora eu resolvi desejar ir no shopping. Não, eu desejei agora fulano. Agora, não, desejo é um instinto natural. O desejo, no caso da sexualidade, ele vem por ver. No caso do homem, é mais visual. Você vê a silhueta feminina. Você foi programado biologicamente. E aí não estamos entrando na questão sexual, sobre homossexualidade ou isso, aquilo, outro. Estou falando apenas para um público cristão, não se ofenda. Você vê a silhueta feminina. A sua hipófise cerebral interpreta, manda isso para o cérebro. O cérebro produz o testosterona ou o progesterona, dependendo da sexualidade. Automaticamente ela começa a produzir e você sente desejo por esta mulher, ou essa mulher sente desejo por esse homem. Aonde está o diabo aí? Aonde está o capeta aí? Entrou um demônio aí? Não, é natural. É extremamente natural. Agora veja, junto com o desejo, eu tenho uma coisa chamada dedução, que foi me produzido pela razão. A razão me ensinou, no histórico de minha vida, os princípios do que é certo e do que é errado. Eu não sou um animal irracional que quando tenho desejo de fazer sexo eu vou lá e faço, quando eu tenho desejo de comer eu vou lá e como, faço só por fazer. Todas as minhas ações é ponderada pelos meus princípios, pelos pesos e contrapesos da minha moral. E esta moral é pautada sobre a Bíblia Sagrada. Eu fui ensinado na Bíblia, na igreja, o que é certo e o que é errado. E estes princípios, numa regra objetiva da sociedade ou subjetiva da sociedade, determina para mim o que é certo e o que é errado. Eu faço ou não. Então o pecado é o que eu faço com esse desejo e não o que eu sinto nele. A Bíblia diz, controlando os vossos desejos, controle, porque você não é disso. Ah, eu fiz porque foi incontrolável. Mentira. Você tem controle sobre o seu desejo. Você manda sobre ele. É você que domina sobre ele. Sabe aquela vontade de estourar o cartão de crédito? Não vem dizer que é fraqueza, não. É porque você é gastona, o gastão mesmo. E o devorador é você. Sabe aquele amasso que você deu a mais na sua namorada, no seu namorado? Não é porque foi incontrolável. Você quis, você tinha como evitar, não evitou porque você não quis. Então, o desejo não é pecado. Tiago diz, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado produz a morte. O desejo em si não é pecado. Agora, produzir a cobiça, que é aquele ato de cobiçar, não é desejar a mulher do próximo, é cobiçar. É quando eu imagino, é quando eu alimento, é quando eu crio dentro de mim um cenário, eu alimento esse cenário, eu quero, eu sei que ela é casada, e assim mesmo eu cobiço. Então veja, a base está aqui bem clara. E para finalizar, 1 Timóteo 4:1.
O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pelos hipócritas de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Veja que interessante. É o que está acontecendo na sociedade hoje. Que proíbem o casamento. É o que está acontecendo na sociedade hoje. E ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque tudo que Deus criou é bom. Vou repetir, tudo que Deus criou é bom. Agora deixa eu falar abertamente. Órgão sexual é bom. Foi Deus que criou. Seja ele masculino, seja ele feminino, seja ele o que é que seja. É bom. Está aqui na Bíblia. É bom. Acabou-se. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificada pela palavra de Deus e pelas orações. Agora vem uma parte que eu queria tocar no assunto. Eu deixei aqui por último nessa resposta. Mateus capítulo 15, versículo 17. Jesus diz, não gaste tanta energia procurando desvio doutrinário, mas gaste energia atacando o desvio de caráter. Veja só, Mateus 15, 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Ou que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. O que é que Jesus está querendo dizer? Tu pode até usar a roupa que tu quiser, mas desde que tu não maltrate, desde que tu não tenha desvio de caráter. Veja, nós evoluímos, a igreja desenvolveu mecanismo, pesos e contrapesos, para atacar o desvio doutrinário. O jovem que, sem querer, corta um cabelo, ele é trucidado. Mas esse mesmo jovem, com cabelo comprido, que ataca os outros pelas costas, ele não é trucidado. O desvio de caráter, ele não é atacado. O desvio de caráter, ele não é rejeitado. Quando você vê alguém, por exemplo, sendo ruim com outra pessoa, na maneira de ser, na maneira de agir, na maneira de falar, a gente não se assusta. Mas quando vê, por exemplo, um jovem com uma roupa diferenciada... Hoje existe um jovem que chegou para mim e falou assim, pastor, tu viu esse jovem, um obreiro? Tu vê esse jovem aí, ó, com essas calças aí? Eu digo, é, pastor, essas calças realmente parece que foi embalada a vácuo, né? Essas calças da apertadinha, grudadinha. Eu digo, é. Veja a diferença de cultura. Na época dos meus avós, a calça era esquenta-coração, era aqui embaixo do peito, né? Esquenta-coração aqui, vinha aqui debaixo do peito. Na época do meu pai, a calça era aqui na cintura, porém era boca de sino, era aquela bichona grandona desse tamanho que a perna ficava balançando. Hoje a cultura é diferente, o jovem anda com 3 dedos de cueca para fora, a calça lá embaixo caindo. Daqui um dia eu tô vendo o jovem chegar na igreja puxando um carrinho só de cueca e a calça no carrinho. E as calças hoje é apertado. É a moda. O Deus que agiu no cara da boca de sino, na boca do esquenta-coração, é o mesmo cara que usa nesses jovens aí. O problema é o desvio doutrinário, não é o desvio de como tá a moda, de como tá a roupa. Mas aí, uma dúvida que me surgiu, por exemplo. Mais água aí? Mais um pouquinho de água aqui, que eu tô falando muito, eu sei. Nordestino é movido a água. A questão do jovem, não tô nem falando especificamente da questão cultural, mas, de certa forma, isso não seria prejudicial num contexto geral? Essa questão, por exemplo, da calça apertada, por exemplo, a gente vê muito aí. Isso, de certa forma, escandaliza os irmãos. Não estou falando que não tem... Eu entendi totalmente o ponto do pastor, desvio de caráter. Se ele tivesse uma calça larga, ele podia fazer tudo que ele está fazendo. Mas esse ponto não é um pouco também falta de noção, às vezes, do jovem que usa dessa forma? Porque, assim, a gente vê como que é uma calça... não estou falando uma calça ajustada. Você vai lá no alfaiate, o alfaiate ajusta a sua calça para não ficar largona. Você compra um terno, você não quer que o terno fica boca de sino, isso, quase lógico, de cabo a rabo. Mas você não acha que hoje os jovens falta um pouco de noção, às vezes, na falta de vestimenta nesse sentido? Certo, entendi. Deixa eu só pegar aqui um parênteses, porque aí a gente terminou indo para outro lado, a gente saiu do Iapoca e foi para o Chuí. Vamos deixar aqui essa sua parte aqui e deixa eu finalizar o que eu quis dizer. Nós precisamos gastar a mesma energia que se gasta para combater o desvio doutrinário, a gente tem que gastar essa mesma energia para caçar o desvio de caráter.
Veja, a sociedade na igreja hoje evoluiu para amar pessoas que têm talento e não amar na mesma velocidade a pessoa que tem caráter. Não importa se você tem caráter, se você tem talento, você conquista, você é elogiado e você é admirado. E não importa seu caráter. Se você tiver talento, aí eu faço uma pergunta: até quando nós vamos amar pessoas vazias e desprovidas de caráter só porque tem talento? Até quando? Nós vamos valorizar a pessoa desprovida de caráter. Vou dar um exemplo básico. A menina que entrou aí no Big Brother, a tal da Carol Conká. Bom, nós temos ali uma pessoa com talento, porém desprovida de caráter. Ou pelo menos com caráter duvidoso. Nós temos as Caróis Concás, digo do espectro que ela passou para a sociedade. Sim, sim. Dentro da igreja hoje, nós temos um monte de irmão que é um belo de um jumento de faraó. É um belo de um jumento de faraó que ele se acha alguma coisa só porque ele canta bem. Só porque ele prega bem. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Eu realizava um evento no Nordeste chamado Inhapi para Cristo. Procure no Google, no YouTube. E eu contratei muito cantor. E quando foi um dia, eu tive uma reunião com um cantor que já partiu para a glória, não vou dizer o nome para não virar problema, pedindo para levar, olha, não tem... Amigo, eu faço um evento lá, não tem fim lucrativo, não tem prefeitura por trás, é feito na cara e na coragem, é na oferta dos irmãos, não tem igreja por trás. É um grupo de irmãos que faz esse evento para 5 mil pessoas, tem palco, tem isso, não sei o que, estrutura. Quanto é que você vai? Ele disse, 30 mil reais. Como é que eu vou encarar um caba desse com caráter, meu irmão? Até quando eu vou pagar para um cantor? Veja o nível que nós temos. Cegos. Até quando eu vou pagar 5 mil para um pregador? Veja, quanto é que é o salário mínimo hoje, gente? 1.000 e pouco? 1.000. Hã? 1.190. Por favor, dê um Google aí. Quanto é o salário hoje? Exatamente quanto é que é o salário mínimo hoje? 30 dias de trabalho, quanto é que é? Aí eu trago um pregador que prega aqui 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, eu dou a ele 5 mil e digo que é obra de Deus. Na onde? Vocês estão o quê? Comeram buchada azeda? 1.212. 1.212 é um salário mínimo. Dá uns 26 meses de trabalho. De trabalho, meu irmão, pro cara pegar 30, 40 minutos, eu digo que é obra de Deus. Alguém diz bem assim, tu sabe quanto é que vale uma mensagem? De quem é a culpa? É dos pastores? Não, a culpa é do público. Que se você for lá e levar um irmãozinho que não é conhecido, os irmãos não vêm. Agora você quer juntar público, aí você traz. Veja, um dia um cara explicando isso pra mim, eu te juro, um pastor explicando isso pra mim, ele falou o seguinte, pastor, por que faz isso? Ele disse o seguinte, quando você vai pescar, você usa minhoca. Minhoca, a gente tem repulsa da minhoca, a gente tem nojo da minhoca, a gente mas a gente usa pra pegar o peixe, porque o importante não é a isca, o importante é o peixe. Não, esses caras, o que ele quer dizer pra mim é o seguinte, não importa o quão ruim esses caras são, o importante é que eles atraem público e ganham alma. Gente, vocês estão doidos? Meu Deus. Ganhar alma é relativo, né? Pelo amor de Jesus Cristo, vocês estão doidos. Outra vez, há uma lenda, e eu acho que isso é uma lenda, mas expressa uma realidade, diz que tinha uma conversa entre Edir Macedo e Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes chamou a atenção de Edir Macedo. É só uma lenda, viu, pessoal? Não se ofenda. Chamou a atenção de Edir Macedo. Rapaz, tu tá desviando aí, desvirtuando, tá puxando muito ritual aí, isso não existe não. Edir Macedo olhou pra ele e disse bem assim, Hernandes, tu pesca com caviar. Eu pesco com farofa. Vamos ver quem pega mais peixe? Quem é que pega mais peixe? Hernandes Dias Lopes ou Edir Macedo. Edir Macedo? Porque as pessoas gostam do que não presta. Veja o show de humor como é visto nas redes sociais. Eu acho interessante que as pessoas falam bem assim, a cultura tá fechando por falta de espectador. E cadê tu que não tá assistindo a cultura? Tu tá assistindo o Big Brother, cara. Tu tá assistindo o Big Brother. Tu perde tempo pra assistir o Big Brother. Tu perde tempo. Não tô dizendo que é pecado. Você perde tempo. Pra mim é perder tempo. Sim. Né? Cada um tem sua visão. Por exemplo, eu acho a maior perda do tempo, por exemplo, isso é na minha visão. É o cara assistir futebol. Isso é na minha visão. Por quê, Marcelo? Porque você tem... Mas também acho a maior demonstração de doutrina. Você tem 4 linhas imaginárias, 22 caras correndo atrás de uma bola, cada um tem 2. Pra mim isso é um idiotice muito grande. Né? Pra mim isso é um idiotice, olhando do ponto de vista do humor. Né? 22 machos correndo atrás de uma bola, cada um tem 2. Cada um, pelo amor de Deus. Aí você tem um cara só que com um apito para todo mundo. O cara faz de tudo para não fazer uma bola redonda sair de 4 linhas.
Veja, eu não vejo sentido nisso. Até hoje eu nunca consegui entender o que é, por exemplo, impedimento. O que é um impedimento? Não tem nada, não tem uma barreira aí, não tem nada para impedir esse cara. Se eu vou indo, impedimento é sua mãe que está impedida. Eu estou vendo barreira nenhuma aqui, eu vou continuar. Você tem 10 caras que não pode tocar na mão. E você tem um cara sozinho que consegue pegar. Ou seja, essa é a ideia. Mas voltando para o princípio, é só uma questão cultural. Aonde eu quero chegar, agora nós deixamos a tua resposta aqui do lado, vamos pegar ela de volta. Tu me perguntou, será que isso não é exagero? Gente, nós não precisamos ensinar a ninguém o que é moral e imoral. Olha, eu costumo dizer o seguinte, existe roupa que em determinado corpo fica elegante. Mas a mesma roupa, com um número diferente que seja, em outros corpos, fica vulgar. E eu estou falando para cristão. Tem irmãs que não têm noção que na fila da bunda ela chegou primeiro. Essa é a realidade. Tem aquela irmãzinha, coitada, que ela foi a última. Só tem o risco e a marca, só não tem mais nada. Então qualquer roupa nela ali vai ficar elegante. Ela vai vestir uma roupa, vai ficar elegante. Aí você pega aquela irmã que se esqueceu, que chegou na fila primeiro, estou falando para cristão, pelo amor de Deus. Pessoa na igreja, você que aí no mundo, que anda, usa o que você quiser. Não nem aí, é um problema seu. E aí você vem para uma igreja, por exemplo, de vestido. Mas esse vestido está embalado a vácuo. E aí você tem que ver a diferença entre o que é vulgar e o que é elegante. Então um homem tem que agir elegante. O povo ataca muito, Rafa, os homens. Tá que você pegou essa parte. Os homens atacam muito as irmãs, os obreiros. As irmãs que não usam roupa. Tu já viu como é que os obreiros ficam no púlpito? Eles se esqueceram que eles estão de calça social. Aí eles se sentam na cadeira e dão aquela escorrida para frente. Aí fica um saquinho do lado aqui da calça e as irmãs são obrigadas a estar assistindo aquela cena. Obreiro, cuidado como é que você senta no púlpito. Ninguém é obrigado a estar vendo esses negócios que escorreu, não. Parece chocante, não é? A partir de hoje vocês vão prestar atenção. Veja o que os obreiros fazem. Eles sentam na frente da igreja, para todo mundo ver, calça social, aí se desliza na cadeira aqui, ó, a calça sobe. Esticou. Aí ficam reclamando das irmãs que estão com a roupa. Você também, meu irmão, você está escandalizando. Ninguém é obrigado a estar vendo esse negócio teu aí, não. Uhum. Vigie. Então, deixando esse assunto de lado, que não é essa a temática, você sabe o que é vulgar, o que não é. O que é que lhe deixa sexy, né? Que eu acho meio difícil deixar você sexy. Mas nem um milagre. Nem milagre, igualmente eu, por exemplo. Pastor, fazendo uma pergunta agora, seguindo ali a linha de raciocínio. Os jovens de hoje em dia, eles se deixam levar por ter uma vida sexualmente ativa no relacionamento por conta da aceitação? Ou é por conta daquilo que o senhor falou, que era de buscar um erro, não um erro, mas buscar um meio de respaldo bíblico? Não tem. Mas buscar uma desculpa para ter essa vida sexual. Primeiramente, quando você é fisgado pelo desejo e você quer praticar esse desejo, a primeira coisa que você quer é alguém que te apoie nisso. Todo cara errado, ele quer procurar alguém para apoiar ele. Qualquer doutrina, qualquer mulher, qualquer homem, ele está errado, ele quer procurar alguém que bata a palma para ele, que ele quer justificar o erro dele. Uhum. Na verdade, o que ele quer é praticar aquilo, porque ele tem esse desejo e ele não quer esperar o casamento. E aí existe uma coisa, um fenômeno chamado efeito manada. Qual é o efeito manada? Todo mundo está fazendo, então deve ser certo. Uhum. E o que as pessoas precisam entender é que não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Não. Veja bem, Júnior. Veja bem, Júnior. Existe a diferença. A palavra honestidade, a palavra ética e a palavra que deriva também a palavra honestidade, não existe meio honesto. Uhum. Ou você é, ou você não é. O que você tem, na verdade, é bússola moral. A tua bússola moral, por exemplo, diz que você não vai botar uma arma e roubar alguém. Mas você vai colar numa prova. E isso é desonestidade. A tua bússola moral não deixa você roubar alguém. Mas a tua bússola moral permite que você, por exemplo, passe um farol fechado. A tua bússola moral, por exemplo, ela não vai permitir que você bote uma arma em alguém e roube alguém. Mas a tua bússola moral vai permitir que, por exemplo, você compre um guarda para não receber uma multa. Né? A tua bússola moral, por exemplo, não vai permitir que você assalte alguém, pegue o que é do outro. Mas você, por exemplo, vai ter um gato net em casa, né? Vai ter ali um TV gato na sua casa. Isso é uma bússola moral. Ou seja, a sua bússola moral ela tanto pode ir para lá, como ela pode vir para cá. Jesus disse que os maus costumes
A Bíblia diz que os maus costumes corrompem os bons costumes. E se você precisa entender o seguinte, será que eu sou honesto ou eu simplesmente tenho uma bússola moral? Honestidade, santidade, não existe meio santo. Porque santidade não é algo ligado a um mundo metafísico. Santidade é um estado. Santificação é a manutenção desse estado. Santidade não é você receber o poder do Power Ranger. Hora de mofar, eu recebi um poder. Não. Santidade é uma conduta em que eu vou apertando a minha régua moral para mais perto do que é certo. Então, com o tempo, eu posso alargar minhas réguas morais ou eu posso apertar. O cara que roubou um banco, ele começou roubando uma caneta. O cara que rouba um banco hoje, ele começou roubando um brinquedo. Então, as minhas réguas morais é igual a droga. Ela não me sacia. O prazer, ele é igual a droga. Ele não sacia você. Chega um momento que o cérebro quer mais. E você vai aumentando essa regra moral. Por isso que a palavra de Deus é que a gente traz de volta. Ela é a bússola que te traz de volta. Ela é o esteio que te segura. Ela é a âncora. Sem a palavra de Deus, vira a bagunça. O mundo não tem regra. O mundo se destrói. Se você tirar a ideia de Deus do cenário, para que eu vou ser fiel? Se não existe uma vida após a morte. Se não existe um julgamento. Então, crie-se a lei do mais forte. É assim que funciona. Gente, olha. No inferno não tem ateu. Vocês entenderam a profundidade disso? Que no inferno não tem ateu? Porque quando o camarada chega lá, não estou dizendo que quem é ateu vai para o inferno. Eu estou dizendo que no inferno não tem ateu. Porque se realmente existe o inferno, quando o camarada chega lá, rapaz, não é que existe mesmo. E a casa caiu. Do mesmo jeito o cristão, com a sua bússola moral desenfreada dentro do seu ego, daquilo que... Porque é assim, Rafa, santidade, honestidade hoje é conveniência. Não é bíblico, é conveniência. Aquilo que me é conveniente. Então, sim, nós precisamos entender que a única coisa que segura o cristão na presença de Deus é palavra, não é ministério, não é igreja, é Bíblia, é santidade. Santidade é a observação da palavra de Deus. Certo. Vamos para a próxima? Agora mais uma pergunta de WhatsApp que a gente recebeu aí durante a semana. Eu vou até ler aqui para não ficar... não falar nada errado. Um jovem perguntou: hoje em dia, para o mundo, o namoro sem sexo não é namoro. Como o jovem ou adolescente cristão enfrenta essa pressão da sociedade? Obrigado pela pergunta. E pode mandar bala aí. Boa, gostei. Primeiro, nós precisamos desconstruir uma coisa. A palavra namoro não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe. A palavra namoro é uma palavra jovem e moderna. A palavra namoro vem do espanhol, se não me engano a memória, que quer dizer, é uma palavra espanhola, quer dizer estar em amor. Que derivou o verbo, que formou o verbo enamorar, que hoje é a palavra nossa, atual, namoro. Ok? Então veja bem. O que é namoro hoje no sentido normal da coisa? O que é namoro hoje? Namoro é assim. Ele ou ela toma a iniciativa, ele ou ela diz sim. A partir daquele momento começa o namoro. O que é o namoro? Eu vou fazer oração com imposição de mão em você, com variedade de línguas, e nós estamos namorando. É assim que funciona. Eu vou colocar a mão na tua cintura, tu vai colocar a mão na minha cintura, eu vou te abraçar, tu vai me abraçar, nós vamos arrochar o anjo, nós estamos namorando. Eu vou te levar no cinema, tu vai me levar no cinema, eu vou na tua casa, tu vai na minha casa, a gente vai colocar no Facebook, no Instagram, no que é que seja, em um namoro, em um relacionamento sério com fulano de tal, e nós estamos namorando. Aí a ideia que se dá é que no namoro existe uma carta magna de permissão para o pecado. Eu falei para vocês que hormônio não se converte. Aí você pega uma menina e você pega um rapaz que estão com os hormônios à flor da pele e coloca eles para se esfregarem, para beijarem, posição de mão, variedade de língua. O que é que vai acontecer? Hein? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Opa, a hipófise cerebral tá lá de boa, tô vendo a banda passa, daqui a pouco sentiu o cheiro da menina. Sentiu o cheiro do rapaz. Opa, hora de expediente, bora, acorda aí, Francenildo, vamos trabalhar. Hormônio liberando, sangue correndo, coração batendo mais forte, a pupila dilatada, algo lá embaixo se enche de sangue, a outra fica entumecida e estão se esfregando. Louvado seja Deus. Na onde? Como é que você pode ter algo bom disso? Isso não é ser quadrado, não, isso é a realidade. A ciência diz que quando homem e mulher se encontram, pega fogo. Não é a Bíblia que diz, é que tá lá. Então, namoro é uma ideia que criaram agora moderna. A gente tolera o namoro na igreja
porque a gente também não pode tratar a ferro e fogo. Então, para ser curto, a única coisa que impede um jovem de cair sexualmente com sua namorada, depois de muito tempo namorando, na imposição de mão, na variedade de língua, nesse tempo que eu estou falando, é o cenário. Se ele estiver num ambiente que alguém pode chegar. Porque se botar esses dois num lugar secreto, que ninguém pode chegar, ele pode ficar falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o hormônio não está nem aí. Ai, Senhor, repreendido, Satanás, não quer nem saber. Quando você está excitado, a parte ligada, por exemplo, ao nojo diminui. A parte ligada à consequência diminui. A parte ligada ao medo diminui. Está um instinto de reprodução ali. Não passa na sua cabeça consciência de Deus, consciência de igreja, consciência de Jesus, consciência de não sei o que, já foi. Agora é o corpo que está falando. E aí você comete um problema muito erro, você gasta um problema muito sério. O que é o namoro cristão? Namoro só tem um objetivo e não é o prazer. Namoro só tem um objetivo e não é passar tempo. Namoro só tem um objetivo e não é o relacionamento sexual. O mundo pode ser, do cristão não. Qual é o objetivo do namoro? Casamento. Se você não pensa em casar, para que você está namorando? Se você não pensa em casar, para que você está se esfregando naquela pessoa? Se você não pensa em casar, não, mas é namorando que a gente conhece. Boa, é isso que eu queria ouvir. E não é se esfregando que você vai conhecer. Porque preste bem atenção, você é resultado de milhões de combinações químicas, físicas, culturais e biológicas para ser quem você é. O seu par, o seu adversário, é resultado de milhões de combinações químicas, físicas, biológicas. Vocês são dois caos ambulantes. E aí vocês vão perder tempo e ofuscar esse caos se esfregando, em posição de mão, variedade de língua, testosterona lá em cima. Você não vai enxergar quem é aquela pessoa. O que é o namoro? É eu ver se o meu caos combina com o dele. E como é que eu faço isso? Conhecendo quem é os pais, conhecendo quem é a família, conhecendo quem ele é, observando os desvios de personalidade. Não é desvio de caráter, porque se tiver desvio de caráter, sai fora. É desvio de personalidade. Como é que eu sei isso? Como é que eu observo isso? Como é que ele trata as outras pessoas? Como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata a mãe dela? Como é que ela é como filha? Como é que ela é como amiga? Como é que ela trata as pessoas na relação de poder? Que é uma coisa bacana para você que quer saber se uma pessoa vale a pena você investir nela. Observe como as pessoas tratam as outras na relação de dominação. O que é relação de dominação? Eu lhe contratei. Estou lhe pagando. Então eu tenho uma dominação de mando sobre você. Então quando eu estou lhe pagando, você me obedece. Como é que eu lhe trato? Como é que eu trato você ao trocar uma roupa numa loja? Trocou errado, você é um atendente, como é que eu lhe trato? Você, naquele exato momento, num contrato social, é como se você fosse meu empregado. Como é que eu lhe trato? Se eu lhe humilho, eu vou humilhar sua... Você vai tratar mal sua namorada. Olha, eu sou contra o divórcio. Em qualquer esfera. Mas se divorciou, a gente tem que cuidar. Agora tem um divórcio que eu aplaudi esses dias. A mulher casou. Quando estava saindo do cartório, procurem aí nas redes sociais e no jornal, vocês vão ver. Ela tropeçou e o namorado chamou ela de idiota, alguma coisa. Ela voltou e cancelou o casamento. É isso aí. Se me chamou de idiota agora, quando casar, vai ser o quê? Só que quando você está se esfregando, namorando, beijando e colocando testosterona lá pra frente, você tem uma coisa chamada paixão. E a paixão, olha pra cá, a paixão é um período de demência que dura cerca de 7 meses a 1 ano. E você só faz merda. Pode falar merda? Pode. Não sei, vamos descobrir. Deixa eu concluir. O período de demência, o cara tá namorando, tá apaixonado. Ele vai lá e escreve o nome da namorada no braço. O namoro durou 7 meses. Ele vai lá e compra um telefone, 12 prestação pra ela. O namoro durou 7 meses. A paixão faz você ficar cego, fazer loucura, passar por cima de pastor, passar por cima de ministério, passar por cima de igreja, de conselho de amigo, de conselho de pai, pra fazer isso. Isso porque você é um jovem e a parte ligada ao desenvolvimento das consequências é menor. A do prazer é maior. E quando você está apaixonado é que você vira mesmo um demente. Você vira um idiota. Ele ou ela não enxerga o tamanho do risco. O cara é um Zé Droguinha. Ela está apaixonada por ele. O cara é um... Moças, o melhor lugar de arrumar namorado é na hora da oferta. Quer arrumar um namorado? Hora da oferta. Simples. O cara tá trabalhando, não oferta e não ajuda, no caso não, você vai arrumar problema pra cabeça. A melhor maneira de arrumar uma namorada é final de semana na casa dela. Vai ver como é que ela trata os pais, como é que ela trata a vida dela.
Profissionalmente, como é que ela se trata? Como é que ela se enxerga? Porque, olha, aqui vai para a geração atual. Esqueça essa história da mulher antiga, que esquentava a barriga no fogão e esfriava na pia. Esquece. Você que é rapaz hoje, que quer casar, se prepare para lavar suas cuecas, se prepare para cuidar de casa. Você que é mulher que está namorando hoje, se prepare para trabalhar, para cuidar filho, jornada... É isso aí, cada um pega 50% da sua causa e caminha. Esse mundo machista de antigamente acabou, morreu. Então, voltando ao assunto, essa é a realidade. Ou você entende o que é namoro, namoro não tem sexo, namoro não tem fornicação, namoro não tem tudo isso. Namoro, eu vou investigar quem é essa pessoa. Namoro não tem como objetivo, namoro moderno não tem como objetivo o prazer, o passatempo. É prazeroso namorar, mas o objetivo não é esse. É prazeroso estar com quem se gosta, mas o objetivo não é esse. É por isso que os casamentos se acabam. Porque eu caso com uma pessoa baseada na aparência. Gente, preste bem atenção, essa é fantástica. A paixão me faz ignorar o amor. E amor não é sentimento. Amor nunca foi sentimento. Amor não se sente com o coração. Amor se sente com a ponta do dedo. Amor se sente com a consciência. Amor é razão. Amor é conhecer tudo que o outro tem de ruim e ainda assim querer ficar com ele. Amor é abrir pedaços de você para que o outro se encaixe. Amor é olhar para você e sentir prazer quando você sente prazer, mesmo que você não sinta. Você já ouviu falar da história do café, não já? Quem já ouviu eu falar a história do café para explicar o que é amor? Quando eu casei, na lua de mel, a minha esposa resolveu fazer café para mim, porque ela amava café, ela sabia que eu amava café. E ela fez o café. Quando eu me acordei, na mesa, estava o café. Eu catei o café dela, eu dei o gole. É aquele momento que o espírito sai do corpo e a alma fica de longe só olhando. Agora vai. A lágrima desceu aqui no canto do olho, o café desceu rasgando e faltava pó, faltava água e faltava açúcar. Pensa num café ruim. Mas quando eu olhei na mesa, ela estava com um sorriso, a morena mais linda do mundo, é minha esposa. Um sorriso no rosto, os olhos brilhando e eu com a garganta queimando. Ela disse, gostou? Foi o melhor café que eu tomei na minha vida. Só que eu me esqueci de uma coisa. No outro dia, ela fez igual. Era o mesmo café. Eu estava casado. 15 dias depois, o mesmo café. Só que aí tá com tecnologia aí, ela tá aprendendo, ela tá evoluindo. 15 anos depois, aí o negócio melhorou. Café, tal, a vida, ela evoluiu e tal. Quando eu dei o gole no café, aí ela continua fazendo o café do mesmo jeito. Só que tem um problema. O meu paladar mudou. E eu só gosto de café do jeito que ela faz. Amor é isso. Não é querer que o outro mude por você. É você se adaptar ao outro. Está disposto a isso? Então, para que o amor nasça, é necessário que a paixão morra. Se a paixão não morrer, o amor não nasce. E a paixão só morre quando você casa, se enfia dentro de uma casa e você traz todo o seu caos e se encontra com o caos do outro. Está possível para isso? Então, sim, você quer casar bem e ter um casamento cumprido? Entenda que namoro não é prazer. Namoro não é passatempo. Namoro só tem um objetivo. O casamento. O mundo diga o que quiser. Fale o que quiser. Eu lembro que antigamente tinha uma música bem assim. Beijo na boca é coisa do passado. A onda agora é namorar pelado pro cristão. Não funciona. O cristão só tem sexo depois do casamento. Deus proibiu o casamento, o sexo antes do casamento e proibiu o sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento, prostituição, fornicação, vai perder a salvação. Não adianta. A minha Bíblia me diz que quem tem relacionamento sexual fora do casamento ou antes do casamento não agrada a Deus. E sim, corre o risco de ir para o inferno. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia Sagrada. Então não adianta você querer um remédio. É simples. 2 mais 2 é 4. A Bíblia diz. Efésios, Tessalonicenses, está bem claro. Então não perca tempo. Vamos pro próximo? Vamos. A gente já entendeu, por exemplo, que toda essa questão do pecado e tal, de como se segurar, como deixar que a carne fale menos. E aí é uma dúvida que me surgiu. E aí, para explicar para esse monte de jovem que está ouvindo a gente,
quais as vantagens disso? Porque é interessante, sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado, você pode perder a salvação, beleza, eu não vou me abrasar, como o Paulo fala, ok, eu vou me segurar, não vou me estregar, tá, mas e quais as vantagens que isso vai me trazer? Além de estar na presença de Deus, eu costumo dizer que quando você peca, olha aqui, jovem, isso é bacana para você. Quando você peca, você tem um pequeno período de prazer e um longo momento de tristeza. Vou repetir. Quando você peca, você tem um pequeno momento de prazer e um longo período de tristeza. Mas quando você resiste ao pecado, você tem um pequeno período de tristeza e um longo período de prazer. Qual que é a vantagem? Existe uma coisa na Bíblia que pouco se fala hoje, que chama-se alegria da salvação. É o prazer na alma de estar na presença de Deus. E quem sentiu isso, eu estou falando para jovens que nasceram de novo, sabe do que eu estou falando. Nós na igreja sentimos algo muito bom, que o salmista Davi dizia assim, Salmo 51, torna-me a dar a alegria da salvação. A alegria da salvação é um gozo na alma. Veja só como é que isso é fantástico. Você está desempregado. Olha para cá, viu? Presta atenção, jovens, coisa interessante. Você está desempregado, você está passando por prova, a sua casa está um caos, a sua vida pessoal está um caos, a sua vida financeira está um caos, e aí você vem para um culto na presença de Deus. E aí você começa a adorar a Deus, louvar a Deus naquele momento, que a adoração você já fez na sua vida fora da igreja, que as pessoas confundem isso, e ali você começa a louvar a Deus. E você começa a chorar na presença de Deus. Quando você sai do culto, você sai desempregado, a vida financeira bagunçada, os seus projetos aparentemente tudo bagunçado, mas dentro de você é algo tão bom, é uma alegria tão gostosa dentro de você, é uma sensação extraordinária que você sai andando de pé, como se estivesse numa Ferrari. Você sai desempregado, como se tivesse arrumado um emprego numa multinacional, e aí você consegue força e energia para rebater as adversidades da vida. Qual é a vantagem de não praticar sexo antes do casamento? Agradar ao Espírito Santo de Deus, estar na presença do Senhor e não perder a alegria da salvação. O peso na consciência, ela traz até câncer. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza virá secar os ossos. O rancor, a tristeza, o remorso, traz até doença, traz gastrite, traz depressão, traz crise de ansiedade. Então você escolhe. Ou você tem um momento de prazer com a sua namorada e todo o tempo se sente perseguido, oprimido, com o que a gente chama de distúrbios emocionais entre o que eu deveria praticar e o que eu pratiquei, do que você viver uma vida em paz. Então, meu amigo, honre a sua. Se você ama a sua namorada, respeite ela. Se você ama seu namorado, respeite ele. Faça isso de maneira extraordinária. Eu posso dizer como é que vocês fazem isso, jovens? Como é que vocês conseguem isso? Eu vou contar aqui uma historinha rápida, que talvez faça parte de um livro que eu estou querendo escrever. Uma certa feita, isso é uma parábolazinha. Uma certa feita, um rei chegou para um soldado e deu a ele um leão numa jaula, e uma criança para ele tomar de conta. Ele tinha que alimentar esse leão todos os dias, mas não podia deixar o leão pegar a criança. Ele levou para casa e começou a tomar de conta desse leão. Quando foi um belo dia, ele descuidou quando ele abriu a jaula, o leão voou e pegou a criança. Ele devorou a criança. O soldado entrou em desespero, prendeu o leão, queria matar o leão, ficou uns 15 dias sem conseguir falar com o rei, até que um tempo foi lá no rei e contou a história. O leão disse, vou te dar outra criança para você tomar de conta. O rei disse, né? O rei disse, eu vou te dar, obrigado. O rei disse, vou te dar outra criança para você tomar de conta. Ele levou a criança para casa. Agora tem uma coisa, você não vai mais botar o leão na jaula, você vai soltar o leão. Como assim você vai soltar o leão? Você vai deixar o leão entrar dentro de casa, você vai deixar o leão dormir com a criança, você vai deixar o leão entrar no seu quarto, você vai deixar o leão entrar na sua cozinha. Só que tem uma coisa, você não vai tirar os olhos do leão. Se você tirar os olhos do leão, ele vai lhe devorar. Ele voltou para casa com a criança, trancou a criança no quarto e foi fazer a experiência. Abriu a jaula e tremendo, quando de repente o leão pula em cima dele, ele tentou correr, virou as costas, lembrou do que o rei disse e voltou e encarou o leão. Os dois ficaram se olhando por um tempo. Havia uma frieza no olhar dos dois, mais medo no soldado do que no leão.
quando de repente o leão se deitou. Ele passou a mão no leão, quando ele virou as costas para andar, o leão quis atacar, ele voltou, olhou de novo. Então ele levou o leão para casa, o leão começou a dormir com a criança, ele sempre de olho, começou a fazer parte de sua vida. O que isso significa? O leão é a nossa carne, o rei é Deus, a criança é a nossa vida espiritual. Não adianta trancar, não adianta fechar a carne, você tem que estar de olho nela. Você tem que conviver com ela. Por isso que a gente tem que falar de sexo. Por isso que a gente tem que explicar para o jovem, isso faz parte de você, não tira o olho dela. Não brinque com ela, que ela vai te devorar. Quando foi que o leão comeu a carne? Quando eu pequei. E o rei sempre vai nos dar uma nova chance. Só que dessa vez, ouça o que o rei está dizendo. Não dá para brincar com carne. A carne não é para ser trancada. A carne é para ser livre. É para ser vigiada. É para ser amortecida. O nome disso é sabedoria. Aprendam isso. E vocês vão ter uma vida de jovem um pouco mais fácil. Porque não é fácil ser jovem. É complicadíssimo. Fogo demais, inexperiência de menos, crítica demais, ajuda de menos, uma vida inteira pela frente, inexperiência na caminhada, é tentativa e erro. Então, essa é a grande realidade. Continue dessa forma. Esse é o conselho que eu dou para o jovem. Vencer a sua vida sexual é não tirar o olho dela. E quando o leão comer a criança, vá no rei, conte para o rei, peça perdão ao rei, o rei vai te dar outra criança e você segue o jogo. Não importa quantas vezes você caia, mas quantas vezes você quer se liberar. Parece conversa de coach, mas não é. Está lá em Miqueias, não te alegre, ó inimigo a mim, a meu respeito. Se eu cair, levantar-me-ei. Se morar na escuridão, o Senhor será a minha luz. Está lá em Isaías 43, clame a mim, responder-te-ei. Está lá em João, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é fiel para nos purificar de todo mal. Amém. Ótimo conselho. Eu gostei bastante mesmo. Até ia perguntar pro pastor se a pessoa tá pensando em entrar em um relacionamento, vendo esse podcast hoje. O senhor aconselha num relacionamento, num namoro agora recente, ela conversar sobre sexo com o companheiro? No seu momento certo, né? Porque eu acho que no namoro, mais importante do que o sexo, porque... Vamos tirar a curiosidade. Eu posso falar de sexo com meu namorado? Pode, não é pecado nenhum. Aliás, deve. De maneira aberta. Aberta, sem constrangimento. Lembra do leão? Se trancar dá pior. Se trancar é pior. Deixa o leão fora. Deixa essa carne aí. Você não é nenhum irracional. As pessoas tratam jovem como se fosse um monte de psicopata. Já prestar atenção? Não pode botar as meninas e os rapazes junto, porque vão se pegar. É um monte de psicopata. É tão que no cio, Até quando vão para retiro tem que ir separado, porque é um monte de... É como se assim, o jovem e as moças já saíssem de casa. Olha, pegou a camisinha aí, olha, pegou não sei o quê, porque hoje vai ter gente, pelo amor de Deus, não, hoje não, um monte de jovem, vai ser, o pessoal tem raça, não são doidos não. Oxê. Olha, se botar jovem junto, tu viu essa ideia? É igualmente o homem ciumento. O homem ciumento, ele cria fantasia na cabeça dele, alucinação. O homem ciumento. É como se na cabeça dele, quando a mulher botasse a perna do lado de fora de casa, tivesse um cabo já esperando. Hoje tem... Você tá doido, meu irmão? As pessoas não traem assim não. Vai andando na rua, outro vem caminhando, vamos trair, vamos. Isso... Que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, voltando ao assunto. Devo falar sim. Mas eu digo que a maior energia... Porque assim, a sexo... Bota dois jovens juntos que nunca falaram de sexo, eles vão saber o que vão fazer. A sexualidade é extinta, é natural. É natural mesmo. Fazer sexo vão fazer de boa. Pode soltar, não precisa nem de aula. Vão saber fazer. Vão encontrar o caminho do paraíso. Eles vão saber dar o jeito deles. Gaste energia se conhecendo. Incompatibilidade é um negócio muito sério. Casar com uma pessoa que não está disposta a carregar 50% da carga é problema muito sério. E a mulher precisa entender como é que funciona a cabeça do homem e o homem precisa entender como é que funciona a cabeça da mulher. O homem, quem casa para ser feliz é a mulher, o homem casa para fazer sexo. Essa é a grande realidade. Quem quer ser feliz é a mulher. E na verdade o homem quer procriar. O que ele quer é isso aí. Ele quer chegar junto. Essa é a ideia dele. E por isso, por causa desse motivo, eu acho Deus extraordinário, eu sou apaixonado por Deus. Deus coloca na mulher algo muito atrativo para o homem. E coloca no homem algo muito atrativo para a mulher. E proíbe. Só vai ter direito se casar. Porque senão qual era o cara que ia querer deixar mamãe lavando, passando, cozinhando, para ir levantar 4 da manhã, trabalhar? Qual é a mulher que ia querer estar... Moças,
Deixa eu explicar pra vocês. Vocês sabiam que homem não acerta vaso sanitário? Não acerta. Quando vocês casarem, vocês vão saber. E isso irrita. Vocês sabiam que homem não sabe achar, ele não sabe montar a cueca dele? E isso irrita. Vocês vão casar, vocês vão saber do que eu tô falando. Homens, vocês sabiam que depois do casamento não tem sexo? Não tem. É a ideia da... Aí, a melhor maneira de deixar o homem fora do sexo é casando ele. Não tem. Se você está casando para ter sexo, sinto muito, não tem. E eu costumo brincar que é 30 dias no mês. 7 dias a mulher está interditada. Sobra 23. 23 dias, 10 a mulher está com dor de cabeça. Sobra 13. Desses 13 dias, 7 que não está bem é você. O resto que sobrou é tentativa e erro. Vai sair umas 13 por mês aí. Então, glória a Jesus para você. Case se quiser. Voltando ao assunto. Se o objetivo é casar para ter sexo, não case porque não vai ter. Voltando ao assunto. Então deve, mas gaste energia conhecendo quem é a pessoa. E identificando que essa pessoa não combina com você, não pense com emoção. Pense com a razão. Saia fora. Aqui vai uma dica para você. Serve para o casamento, serve para a vida profissional, serve para a vida pessoal, serve para a amizade, serve para tudo. Guarde aí. É a sabedoria de Sherlock Holmes. Aliás, recomendo você ler o livro de Sherlock Holmes. O Conan Doyle diz que o ator, que o detetive Sherlock Holmes, ele usa uma coisa chamada dedução e observação. Aí eu criei a terceira, reação. Então aqui vai a filosofia para dar tudo certo na vida e não ser pego desprevenido. Não quer cair em golpe? Observe isso. Não quer cair num namoro dominador? Observe isso. Não quer errar na vida? Observe isso. Observação, dedução e reação. Namoro é onde você observa quem a pessoa é. Uma boa observação vai me dar elementos necessários para mim ter uma ótima dedução. Tendo uma ótima dedução, eu tenho material suficiente para reagir. E a reação, ela quer 3 passos. Avançar, recuar ou ficar parado. Olha que coisa extraordinária eu estou dando para vocês aqui de graça. De graça. É uma dica de graça. Observação. Começa a observar como é que teus amigos são. Não perca tempo só levando a vida no banho-maria. Observação. Dedução e reação. Tá andando na rua, não quer ser assaltado? Observação. Dedução e reação. Quer saber se está sendo na tua empresa? Observação, dedução e reação. Tu vai crescer no cargo. Quer crescer espiritualmente? Olha que a Bíblia diz, vigiai. Observação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dedução e reação. Construa a casa sobre a rocha. Observação. Qual é o terreno? Dedução. Aqui é bom. Reação. Vou construir. Quando eu tenho... Não quer ser preconceituoso. Quer acabar com o racismo? Observação, dedução e reação. O que é preconceito? Formar dedução antes de conhecer. Quer evitar preconceito e racismo? Observe. Deduza e então reaja. Avance, recue ou fique parado. A vida, o sucesso consiste nisso. Deduziu que seu namorado ou namorada não é boa pessoa, qual que é a reação? Sai fora. Chuta. Sai fora. Manda essa jumenta de farol, sai fora. Manda esse jumento de farol, sai fora. Não serve pra tu não. Rapadura é doce, mas não é mole não. Um casamento ruim. Você tem 2 infernos. Um aqui e ainda corre o risco de ir pro outro. E aliás, inferno não é um lugar. É a organização. Ir pro Lago de Fogo. Porque o inferno é a organização criminosa, né? O local deles, a casa deles é o Lago de Fogo. Quando a gente fala de inferno, a gente pensa que é um lugar, né? Na verdade, o inferno é a organização. Voltando ao assunto. Um casamento ruim destrói qualquer pessoa, velho. Você pode ter depressão, você pode sair da igreja. Você pode acabar, você pode se divorciar. Então, pelo amor de Deus, namoro é sério. Namoro é muito sério. Observação, dedução e reação. Tá fazendo uma prova do Enem? Observação, dedução e reação. Observa que não sabe, deduz que não vai passar E a reação... vai embora. A reação é sair chorando. Ô pastor, me tira uma dúvida. A gente tá falando bastante sobre isso aqui, a gente vê que o pastor fala bem tranquilamente sobre o tema. Mas, por exemplo, para os pais, a gente até pegou um jovem aí que falou que pediu para a mãe mandar uma pergunta só para ter debate aqui. Ela falou, não vou mandar isso aí não. E a gente até achou engraçado. Mas como que os pais podem abordar isso? Ou tentar, né, pelo menos de uma forma mais natural
e que não... É igual, eu pego muito que aí vem do contexto e da cultura que a gente falou lá no começo, né? Antigamente o sexo era muito ligado ao pecado e se a gente pegar, dava a impressão que realmente sexo não foi criado por Deus, não foi Deus que criou o sexo e nada disso. Então existe uma barreira que eu acho que talvez ela seja, talvez não quebrada, mas vem diminuindo de, uns 10, 15 anos pra cá, mas ainda é muito difícil. Mas esses pais que têm a dificuldade de falar com os filhos sobre isso, como que o senhor aconselha essa tentativa? Bacana. Nós podemos trabalhar isso em duas frentes. Primeiro, a frente ministerial, a frente espiritual, e aqui eu faço um alerta. Se uma igreja soubesse a importância que ela tem sobre a vida emocional, psicológica e espiritual de uma família, ela tomaria muito cuidado com a maneira com que ela administra os cultos. Porque uma igreja saudável produz famílias saudáveis, mas uma igreja doente produz famílias doentes. Para os pais, eles precisam, e aí não serve só para a parte sexual, serve para tudo. Nós precisamos identificar, e aí você também, jovem, que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que é profissional, isso serve para você também. Eu estou dando aqui um monte de dica gratuita. Existe uma coisa chamada sinal e ruído. Sinal é quando eu falo pouco e eu sou compreendido. Ruído é quando eu falo muito e ninguém me entende. Então, geralmente, alguém quando está com raiva, ela fala baseado no ruído. Alguém quando está com rancor, ela fala baseado no ruído. Alguém quando tem algo contra alguém, ela fala baseado no ruído. Simples assim. E o que é o sinal? É quando eu vou direto ao assunto. Então, como é que eu falo de sexo com meu filho? Direto ao assunto. Os pais tiveram uma herança da seguinte maneira. Alguém que tem hoje um filho de 13, 14, 15 anos de idade, viveu em uma época, para ter acesso à pornografia, por exemplo, que é para falar de sexo, nós não vamos entrar nesse assunto, fica para outra hora. Para mim ter acesso à pornografia, por exemplo, eu precisava de uma banca de jornal, comprar uma revista, esconder essa revista e levar para casa. E dinheiro, né? Para comprar a revista. E outra, e o dono da barraca não conhecia papai, nem conhecia mamãe. Então, esses pais foram criados assim, aonde sexo era aquela coisa retraída, e aí você levava aquela... E geralmente era em quadrinhos, né? Na escola, aquele monte de jovem com os quadrinhos e tal, e tal, e tal. Esses pais cresceram numa época em que pornografia era isso aqui, ó. Vou explicar para vocês. Pornografia era isso aqui, ó. Isso era pornografia. Quando um filho fazia isso, ele levava um cacete e ficava de castigo. Pornografia era isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Um diário? Você sabe o que é isso aqui? Consegue ver? Acho que tá muito fraco. Eu vou fazer mais forte. Vamos engrossar. A tecnologia facilita para isso. Ah, tá. Nossa, tô cego de verdade, porque eu enxerguei uma página em branco, mano. Sério? Eu consegui ver as linhazinhas ainda. Sério? Sério. Ó, vamos lá, vamos botar preto que é para ficar melhor. Marcar um oftalmo, hein, pessoal? Fiquei preocupado agora. Não enxerguei nada, eu falei, uma folha em branco. É porque você tá de cara com a luz ali, né, pô? Ah, obrigado por massagear ter meu ego. Olha, isso era pornografia na época dos pais de vocês. Agora deu pra entender o que é. Dá para entender o que é isso aqui? Sim. Pronto, isso aqui era pornografia na época do pai de vocês. Isso era pornografia. Quando o aluno escrevia isso no caderno, ele ficava de castigo. Chamava os pais e iam para a diretoria. O que é isso aqui? O órgão sexual feminino. Gente, isso lembra um órgão sexual feminino, pelo amor de Deus? Então, isso era pornografia. Esse é um Minion. Veja a diferença da pornografia da época para a pornografia de hoje. Hoje, você tem uma coisa causando muito mal nas pessoas. E aí eu preciso que vocês entendam o que eu vou dizer. A conectividade, ela aproximou os extremos. E quando ela aproxima os extremos, ela causa um problema de distinção do que é limite e do que não é. Antigamente, a revista pornográfica, ela era escondida em 5 chaves que ninguém podia ver. Colocar uma revista pornográfica e uma Bíblia lado a lado era heresia, meu irmão. Deus ia mandar um trovão, Deus ia mandar um relâmpago, você ia morrer. Católico, evangélico, ateu, umbanda, quibanda, meia banda, banda e meia, ninguém fazia isso não. Não tinha qualquer religião, espírito não importa. Pornografia e Bíblia? Não, hoje você aproximou os extremos. Nesse aparelho você tem a pornografia e a Bíblia junto. Você juntou o ator do espectador. Você juntou direita da esquerda. Você juntou o emissor e o receptor.
Você colocou o santo e o profano no mesmo lugar. E aí você não botou luz e trevas no mesmo lugar. E aí você não tem uma linha tênue que divida isso. Como é que o pai vai falar sobre isso? O jovem pega um celular desse e vem para a igreja e lê a Bíblia. Eu não sou contra. Ele pega o mesmo celular, vai para um banheiro se masturbar. No mesmo aparelho. Pode 2 fontes. Jesus disse. Dá fruto bom e fruto ruim, o que é que a gente faz? A gente deixa de usar o celular como Bíblia ou deixa de usar o celular como revista pornográfica? A gente deixa de usar o celular como revista pornográfica. Antigamente, para você ter acesso a um filme de pornografia, você tinha que, aqui em São Paulo, por exemplo, na década de 60, você tinha que ir lá para o centro de São Paulo, aqueles motel que existe acolá, que tem uns vídeos que passavam, os cabos iam lá assistir. Pagava na hora do almoço e iam para lá, na época de década de 70, de 80, parece que ainda sobrou alguns para lá. Hoje não, hoje você tem na palma da mão. Eu fui dar um estudo para jovens uma vez e tinha umas crianças no fundo da igreja, isso é fato. Tudo rindo, tal. Quando foram ver os jovens, as crianças de 7, 8, 9 anos, 10 anos, estavam com o celular vendo pornografia no fundo da igreja. Nossa. Isso existe, isso é real. O nível de casais hoje viciados em pornografia é muito alto, de homens viciados em pornografia é muito alto. É absurdo. Então como é que o pai fala sobre isso? Se ele tem dentro dele o estigma de que isso é podre. A imagem de um pai, de uma mãe, do filho ou a filha, imaginando eles ter uma relação sexual, para eles é assustador. A imagem sua, seu pai e sua mãe tendo uma relação, não fecha os olhos, não peque não, pelo amor de Deus, imaginando. Né? Não é complicado pra gente? Do mesmo jeito que eu, como filho, não consigo falar abertamente pro meu pai sobre isso, talvez pro meu pai, se ele for um cara mais descolado, mas você conseguiria falar abertamente, tranquilamente, sem sentir nenhum desconforto? Talvez você consiga, porque você vem de uma cultura diferente. Quem nasceu de 2000 pra cá pensa diferente. Agora, quem nasceu de 2000 pra trás, a maneira de enxergar o sexo é diferente, meu irmão. A maneira de enxergar o corpo do outro é diferente. E é esses pais que estão cuidando desses filhos. Então, vou dizer para os pais aqui, eu vou dizer para os filhos aqui, não tenha vergonha de perguntar para os seus pais. Fale abertamente. Não torça a cara, não seja preconceito, não trate como algo que Deus não gosta, não. Sabe fazer culto doméstico? Eu acho que um pai deveria sentar o filho de vez em quando e falar sobre o assunto. E não deixar o estigma sobre ele, o peso sobre ele. Veja, esses dias chegaram para o meu filho, numa escola dominical, e falaram bem assim, e fizeram uma pergunta para ele não soube responder. Meu filho tem, na época ele tinha 12, hoje ele tem 14. E disseram bem assim, mas você não é filho de pastor? E ele me contou. Aí eu fui e falei para ele o seguinte, quando lhe fizerem isso, diga a ele, pastor é meu pai, não sou eu. Se tem uma coisa que eu não quero que meu filho sinta, é o peso de ser filho de um pastor. É o peso de ser filho. Dentro da minha casa eu não sou pastor. Eu sou sacerdote da minha casa, mas eu não sou pastor. Eu sou o pai do meu filho. Eu brinco, eu jogo bola, eu converso, eu falo sobre sexo abertamente. Converso com ele, chamo ele, senta aqui, falo sobre masturbação da maneira correta, da maneira aberta, sem nenhum tipo de problema. Sento com meu filho. Eu já sentei com meu filho. Só entende? Isso aqui é pornografia. Isso aqui não agrada. E é isso que funciona. Você tem que conversar de maneira sem nenhum pingo de vergonha. Para minha filha, por exemplo, eu ratular com uma faca, uma 12. É diferente um pouco, né? Um pouco. Por isso que isso é machismo, mas deixa eu ser machista como pai. Quando o cara chega lá, eu vou botar pra correr. Ou seja, você tem que ter essa... Já o menino, né? Eu não queria falar não, hein? O Douglas, que vai assistir a gente aqui. Ele tá querendo me chamar pra conversar. Ô Douglas, conversa com o Marcelo, já era. Isso aí, eu vou explicar aqui, o Douglas é meu cunhado, né? Casado com a irmã da Jéssica. E aí o filho dele com a minha sobrinha, né? Ah, entendi. Então aí, tal, conversando. Aí E o Douglas tá resistente, mas já é. Ele já tá abrindo a geladeira lá. Como que é o nome do seu filho? Pedro. O Pedro já tá abrindo a geladeira lá, Douglas. Pode deixar quieto isso aí, ó. O Marcelo conversa, instrui o menino certinho. E lembrando, viu, pessoal? São 2 adolescentes, o namoro é um namoro à distância, é meio que platônico. Né? A gente não pode reprimir isso, mas conversar de uma maneira bacana. Ele está na casa dela, quando estão sempre acompanhados e tal. Esse namoro com imposição de mão e variedade de línguas, a gente está brecando, então vamos com cuidado. Eu sou contra qualquer namoro que não seja o casamento. Mas como alguém que ama psicologia, eu não posso reprimir o romantismo. A ideia na cabeça de um adolescente não é só descer o cacete. Eles estão se desenvolvendo. Eu encaro isso mais como uma amizade do que mesmo como um namoro em si. Então, aqui para os pais que tem jovem com 13, 14 anos,
que estão querendo conversar com alguém. Não vá na cacetada, que não é assim que funciona. Sabe aquela chicotada que você recebeu de seu pai? Que a minha mãe, ela tinha a vara da infância e da juventude dela, era pé de goiabeira. Mas se você pegar a galera de 2000 pra cá e for no pé da goiabeira, a parte da resiliência psicológica não vai dar certo. A resiliência psicológica da galera hoje não vai dar certo. Alguém tem um copo descartável aí vazio para explicar o que é resiliência psicológica? Isso. Sem água, né? Isso, sem água. Muito bem. Olha, todos nós temos uma coisa chamada resiliência psicológica. Isso é desenvolvido com o tempo. Quando se corta o cordão umbilical, o ser humano passa a fugir da dor e ir em procura do prazer. Na tentativa de fugir da dor e encontrar o prazer, ele começa a manifestar. Ele descobre que chorando vão amamentar, ele descobre que chorando vão limpar ele, então ele começa a experimentar o mundo. E aí ele começa a ter decepções na vida dele. Essa criança vai chegar um momento que ela vai começar a ouvir nãos. Esse não vai trazer tristeza, perda de energia. Quando você tem a tristeza, a resiliência dobra. Depois, ela volta para o lugar. Dobra, volta para o lugar. Dobra, volta para o lugar. E você vai vivendo a vida. Quando é que você desenvolve, por exemplo, uma depressão? Quando ela dobra e não volta mais. É assim que você desenvolveu uma depressão. E aí você precisa de terapia, recaptação neural, para isso voltar para o lugar. Não é demônio, depressão não é demônio. Tá? A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Crise de ansiedade. O cérebro ansioso, ele sofre por antecedência. Isso foi galgando nele. E o que é um trauma? Um trauma é isso. Então não traumatize seus filhos. Ah, mas eu não era traumatizado. A sua resiliência psicológica, cultural, como você foi criado, é diferente do tempo atual. Nós temos uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado. A geração de hoje não tem a mesma resiliência, com a mesma capacidade que nós tínhamos antigamente. Veja só como era. Meu pai mandava uma carta para minha mãe, demorava 30 dias para chegar e 30 dias para responder. Hoje em dia você manda um WhatsApp, o cara visualizou, não respondeu, você taca a gota. Olha o nível do cedo. Olha como é que era o negócio. Veja, antigamente você pegava um pau de arara, era 15 dias do Nordeste para cá. Hoje você pega um avião, que você vai demorar 2 horas, você fica 30 minutos lá na fila, você já fica estressado. Ou seja, a resiliência da galera hoje está curta. Vai diminuindo. Não traumatize seu filho. Conversar, analisar. Rédea curta, não tenha medo de chamar a atenção. Não, pode continuar. A gente tá aqui só dando uma... Tem mais pergunta aí, pessoal? Eu tenho uma aqui, pastor. Eu vou só dar uma mexida nela antes da última aqui. Me permita, amor, porque a minha esposa que faz a pauta, então ela briga... Tranquilo, ao vivo é assim, né? Não, e aí se eu mudo alguma coisa, ela briga comigo depois em casa, mas... Faz parte. É só uma, tá? Eu não vou nem mudar ela inteira aqui. Tem aqui, a pergunta era: namorar com uma pessoa de outro ministério é julgo desigual? Eu vou mudar ela. Um jovem cristão, ele namorando uma pessoa do mundo, é um julgo desigual? Sim ou não? Aí, ok. Vamos dizer. Depois, qual que é a minha? Peguei pra mim, Ju? Aguita? Aí, ó, tem mais aí, mais refil. Alguém consegue mais água pra gente aí, pessoal? Por favor. Sim ou não? E depois disso, isso tem mais propensão a dar certo ou a dar errado? Veja. Eu não gosto da palavra julgo desigual aplicada. Eu não gosto que abusem da palavra julgo desigual. Isso sou eu. Você pode abusar da palavra julgo desigual a hora que você quiser. O que era um julgo desigual? Primeiramente, a gente precisa entender o que é julgo desigual. Era quando havia uma lei. Na lei, Deus disse que não podia colocar no arado o boi e o jumento. Isso é um julgo desigual, porque o boi tem mais força e o jumento então ia judiar. Né? Nem pode mais usar a palavra judiar, meu Deus do céu. É preconceituosa. Né? A palavra judiar vem do ato de que Hitler fazia com os judeus, derivou a palavra judiar e não pode mais usar a palavra judiar. Tá, era maltratar o animal. Então não vamos maltratar esse animal. Isso é um julgo desigual. O que é um julgo desigual no casamento? Aí as pessoas geralmente pegam luz e trevas. Né? E aí quando as pessoas usam abusadamente essa palavra, todo mundo que está na igreja é luz e todo mundo que está no mundo é trevas. Sem exceção. Não existe não existe uma régua moral ou um termômetro que diga esse não está na igreja, mas não é treva. Esse está meia luz. Esse daqui está uma luzinha piscando de Natal e tal. Não. É assim, simples. A regra é básica. É binário. Está no mundo,
é treva. Não está no mundo, é luz. É assim que funciona. E as pessoas pensam que é isso que funciona dessa forma. Então eu não gosto dessa palavra, julgo desigual, usado abertamente. O que eu gosto é da questão de compatibilidade. Lembra que eu falei para você, sendo da igreja ou não, eu preciso namorar com essa pessoa e saber que namoro não é visando o prazer, mas é visando o casamento, e eu preciso ver se ela combina. Então eu posso estar na igreja e estar com uma pessoa que não combina comigo. Eu não gosto da palavra jogo desigual, ela só não combina. E se eu tentar, não vai dar certo. Não vai dar certo por uma questão emocional, não vai dar certo por uma questão psicológica, não vai dar certo por uma questão de temperamento, não vai dar certo por uma questão de caráter. Namorar com uma pessoa fora da igreja, fora de outro ministério, é julgo desigual? Não gosto, não é, não existe isso. Se a outra pessoa de outra igreja, de outro ministério, tem as mesmas doutrinas que você e tal, e ela tem a compatibilidade com você, vocês dois combinam, vai dar tudo certo, vocês sonham juntos, lutam juntos, meu amigo, é a vida que serve. Namorar com uma pessoa do mundo, dá certo? Eu não gosto da palavra jogo desigual. Eu não chamo aquela pessoa de treva. Eu chamo uma pessoa que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito. Aquela pessoa só não está na igreja. Talvez aquela pessoa tenha uma bússola moral muito maior do que a pessoa que está na igreja. O que eu preciso entender é o seguinte: essa pessoa vai para o bar e eu vou para a igreja. Essa pessoa vai beber e eu vou para a igreja. Então, como é que você vai conseguir, já desde lá de trás? Não tome exemplo de outras pessoas como doutrina. Esse é o modus operandi do religioso. Ele pega o exemplo de alguém e ele normatiza para todo mundo. Conheci uma mulher que casou com um cara que não era crente, ganhou ele para Jesus e não sei o que e tal. Meu amigo, olha, é o seguinte, vai pescar no teu aquário. Se já é difícil conviver com alguém, um peixe do teu aquário que bebe a mesma água que tu, imagina conviver com alguém que é de fora. Agora, o que fazem isso? A pergunta é por que fazem isso? Na verdade, a pergunta, não tô nem... a questão é se o cristão realmente é cristão? E aí a gente está colocando a pessoa que está no mundo como realmente seguindo os padrões do mundo. Aí se torna... Isso. Aí entra nisso que o senhor falou, vamos entendeu? Lá, o cara é mau caráter, o cara é prostituto, o camarada não tá nem aí pro sexo no casamento, o camarada ele quer realmente ter uma vida pornográfica, ele é um bagunçado, ele não tem um pingo de moral, ele é um camarada que engana os outros, ele realmente é treva. Qual é a mulher que casa com um cara desse quer se suicidar espiritualmente. Então não faça isso. É pecado? Pra mim não, é burrice. Isso é burrice. Eu não digo nem pecado, é burrice. Minha filha, burrice. Esse dia eu conversei com uma menina que, de verdade, eu estava acompanhando uma moça e ela falou para mim que o namorado bateu na mãe. Eu olhei para ela, graças a Deus se separaram. Eu falei para ela assim, não, minha filha, você é mais nova, aguenta mais cacete, pode casar. Porque ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai. Gente, casamento não muda ninguém, não. Igualmente, conversão não muda personalidade das pessoas. A pessoa na igreja gostava de vermelho, foi para a igreja gosta de azul agora. Na igreja gostava de lasanha, foi para a igreja agora gosta de alface, virou vegano. Qual é o outro tipo de pessoa que é assim? Como é que é? Vegano? Vegetariano? Vegetariano. O vegano é o povo chato. É. Pode não levar a mão não. Voltando pra cá. Mas tem nada melhor que uma carne? Não, tu é doido, a carne com queijo é bom demais. Olha, meu Deus do céu. Está lá em Gênesis, na minha Bíblia diz, tudo que se movimenta sobre a terra, sobre de alimento. Está na Bíblia, mas tudo bem, não vamos entrar no assunto. Mas o povo... Os chineses gostaram disso aí, hein? Dessa frase aí. Não pode ver um gafanhoto, não presta... Mas a Bíblia não mandava comer cru, não. Mandava cozinhar o negócio. Voltando ao assunto. Que é a mesma coisa do tal do sushi. Comida japonesa. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu costumo dizer que é ruim, mas é bom. Por que é ruim, mas é bom? É um negócio que não tem sabor, mas vicia. Nossa, eu não gosto não. Não tem sabor, mas vicia o negócio. É verdade. É a mesma coisa, você come lá um salmão, lá um negócio, lá coisa lá. É a mesma coisa que tá mordendo a língua. Não, o salmão pra mim é o frango dos mares, É ruim, mas é bom. Ou seja, não tem sabor, mas vicia. Né? Então, não faça isso, é burrice. É burrice. Você vai destruir sua vida espiritual. É mais difícil a caminhada. Já é difícil chegar no céu com alguém te ajudando, imagina alguém puxando para trás. Verdade. Então eu digo para você, não vá pescar fora, não deixe o desespero. Deus, gente, pelo amor de Deus, a gente fala tanto de Deus, que Deus ouve a oração, que Deus não sei o quê. Em outro lado da moeda, eu gostaria de falar de uma galera que diz assim, Deus preparou alguém para você. Deus só fez isso uma vez e deu errado, ele não fez mais. A única mulher que Deus ajeitou foi Eva para Adão, e não deu muito certo, então a partir de agora você escolhe a sua e arque com as consequências. Esse negócio de preparado e preparada, isso não existe. Mas alguém profetizou, não sei na onde. Gente, deixa eu contar um exemplo.
Ao contrário da profecia, que as pessoas usam a profecia para fazer o casamento e usam a profecia para separar o casamento. Não tenho nada contra a profecia. Estou dizendo que não pode ser usado como doutrina, só isso. Se Deus revelou e aí você tem sua maneira de ser, show de bola. O meu irmão estava para casar, o Alan, com a minha cunhada Sônia, que eu amo, meu amor da minha vida. A daqui de São Paulo, a cunhada que eu mais amo é ela. Só tem ela. O que acontece? E aí eles estavam noivos. E aí foi um camarada lá, chamou a Sônia e falou bem assim: Deus tem um recado para você. Deus manda lhe dizer que esse casamento não é de Deus. Aí ela me deu para chorar. Jovem. Aí ligou pro meu irmão, o Alan, né, que tinha sido criado por mim. O Alan foi criado por mim nos ritos. Eu botei o Alan, meu irmão, eu criei junto comigo, né? E uma vez eu botei ele para orar pelo cinto. Ele orou pelo cinto, eu dei uma pisa. Não chama o ECA, ele já tem 30 anos. E tá um homem. Aí ele já tinha aprendido comigo como é que era mais ou menos na vida, né? Aí ele chegou nesse profeta, foi na porta dele e bateu. Quando o profeta saiu, ele disse: ô irmão, eu vim aqui buscar um recado que irmão de Deus pra mim. Eu disse: não, irmão, tem, irmão. Recado de Deus pra mim. Eu disse: tem não, irmão. Tem, porque assim, eu tô noivo. E aí se o recado é pra minha noiva, então é pra mim também. Eu disse: não, irmão, ela entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer, não sei o que, não sei o que. Então aí, casado, pai de 2 filhos. Vivendo em paz, vivendo bem, a vida próspera, um obreiro na igreja, ela é uma louva a Deus. Não use profecia como exemplo, bíblico. Use o caráter da pessoa. Se combina com você ou não. Exato. Se você gosta dessa pessoa, ama essa pessoa e está disposto a sofrer com essa pessoa ou não. O senhor falando, na verdade, me lembrou que isso aconteceu comigo. Comigo e com a Jéssica. Uma profecia. Contra. Contra. Não era uma moça mais nova, não, que queria alguma... Não era. Era as falcianas. Ela veio num culto aqui e tal, e a gente tá começando a namorar, não lembro nem quanto tempo tinha. E aí aconteceu isso. Acabou o culto, o irmão me chamou, aí falou: William, Deus manda te dizer que esse namoro não é de Deus, é pra terminar. Tava de olho nela, não? A gente já tava namorando, talvez, mas não, tô brincando, mas... Aí o irmão pegou e falou, aí na hora, assim, bem jovem, a gente se conheceu, eu tinha 18, 19 anos. Aí na hora que o irmão falou, saiu, eu peguei e falei: meu, e agora? Aí sentei na escada aqui embaixo, comecei a chorar, falei: mano, não sei mais o que eu faço. E olha que eu nem sou o cara mais sentimental do mundo, hein, mas... Deus, fosse outra pessoa, Deus... Caramba, Deus é fogo. Tem contra mim? Eu nunca quis casar, resolvi, Deus falou que não é pra casar, falei: agora tem uma coisa errada. E aí eu tive, até que, eu conversei com os meus pais, conversei com um pastor que era muito amigo meu, porque realmente... Nessa época, eu não entendia... A gente tá na igreja, tá, mas às vezes a gente não tem todo o conhecimento, né? E aí eu procurei ajuda com um pastor pra tentar tirar o nó que fez na minha cabeça, porque eu não entendia. Aí o pastor falou: não, William, o Deus não se envolve nisso aí, não. Aí o pastor falou: você escolheu a pessoa, vocês estão namorando, se conhecendo, e aí isso aí é você e a pessoa. E aí sim que eu fui... E hoje a gente tá casado aí, vai fazer... Nossa, agora... Calma. Olha o clima. Olha o clima. Não, gente. 7 não. Tu viu o Flamengo lá, os caras ganhou lá. Ganhou o Gabigol. Beleza, então voltando. 8 anos vai fazer em março. Que homem tem um delay mesmo, né? E aí vai fazer 8 anos. Deus quis te livrar desse vale. Ela que não ouviu no final das contas, o problema foi dela. É assim que funcionam as coisas. Veja, essa é a ideia. As pessoas, elas acham que... Eu fico imaginando Deus lá. 7 bilhões de pessoas. Guerra no Oriente Médio. Presidente dos Estados Unidos para poder movimentar a economia do mundo. Presidente do Brasil para escolher. As igrejas tudo em conflito. O diabo colocando aí já o seu plano de nova ordem mundial no mundo, da besta, o anticristo e tal. Aí Deus para. Epa, parou. Ó, Rafa tá namorando. Para tudo. Parou. Não, mas tem um míssil. Deixa o míssil lá. Não, mas na China, o caba tal do Jorge Pinho lá tá querendo dar... Deixa lá. Nós temos que resolver um problema. Ele tá querendo casar com a pessoa errada. Vai lá. Gente, pelo amor de Deus. É de uma infantilidade que não tem tamanho. É como se Deus não tivesse o que fazer. As pessoas tratam Deus como se ele não tivesse o que fazer. É assim. É duas coisas que as pessoas tratam. Deus é o personal angel nosso. Se você parasse de maneira humorística. Não se ofenda, gente. É humor, pelo amor de Deus. Por coisa é crente chato. Eu fico imaginando assim, quem é o Espírito Santo? É aquele cara que você grita no culto. Você dá grito nele. Quem é Deus? É aquele que você dá ordem nele. E quem é Jesus? É aquele que te ouve dando grito nele.
Essa é a ideia. Você chega no culto, eita, Deus vai operar agora! Deus vai! Deus é surdo. Entendeu? De humor, na parte de humor. Gente, Deus é uma coisa extraordinária, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Deus te deu o livre-arbítrio. Ah, não, Deus é quem escolheu. Aí as pessoas tomam como base a história de Isaac e Rebeca. As pessoas, Deus escolheu Rebeca para Isaac. Não, Deus não escolheu Rebeca para Isaac. Abraão pediu a Eliezer que fosse atrás de uma da família dele. E Eliezer foi. Chegou lá, escolheu uma da família, simples. Isso não pode ser tido como base para todo mundo, como regra para todo mundo. Isso não pode ser doutrina. Quem fazia casamento de arranjo eram nossos pais, há 200 anos atrás. E tem um problema também, né? Vai que a pessoa acaba casando dessa maneira assim, tá fulano é pra você e vai lá e casa. Aí a pessoa vai pra um casamento infeliz. Aí o cara bate na mulher e acontece tudo a algazarra lá. Aí Ou ela a mulher vai... bate no homem, né? Hoje também tá assim, né? Aí acontece isso. Lá em casa eu apanho. Aí Aí eu acontece também. isso, aí tá um casamento infeliz, tudo, aí a pessoa vai olhar pra você e falar, caramba, Deus, foi isso que o Senhor tinha pra mim mesmo? É capaz de você tirar a pessoa da igreja, na É, verdade. exatamente. Ou seja, pare com essa história de que Deus arruma. Pare com essa... Devemos orar pro casamento, lógico, pra tudo. Não só pro namoro, não só pro casamento. Devemos orar pra tudo. Analisar e sair fora quando for possível. Mas casamenteiro Deus não é. Deus não vai. Deus escolheu. Oxente, é por isso que você tá solteira. Alguém pegou teu namorado aí. Ou então ele morreu. A Covid, não dá nem pra brincar com isso. Você tá solteiro por isso. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte... Olha, agora sim, uma coisa é séria, fato. Uma coisa é fato. Pra casar na igreja hoje tá difícil. Muito difícil. Homem é um material em extinção. De verdade. Embora nasça proporcionalmente homens e mulheres, morre mais homens do que mulheres. Uma parte que ficou, tá trocando de time, e eu não estou criticando, estão apenas trocando. Os que ficaram, uma boa parte não quer compromisso com nada, e aí sobra uma parte muito pequena na igreja, e aí as meninas também sem opção. Então, se você está casada e tem um material aí, valorize, porque é uma joia rara. Tem aqui, né? Obrigado, pastor. Obrigado. Tá escutando, né, amor? Deus fez dois tipos de pessoas. Ele fez os que têm cabelo e as especiais sem cabelo. Pastor, Mano. quer falar mais alguma coisa, Juju? Não, obrigado. Pastor Marcelo, nós queremos te agradecer por todo esse conhecimento, por todo esse bate-papo, foi top demais. Conversamos aqui igual a gente tinha conversado durante a semana, uma conversa bem fluida, bem à vontade. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por ter vindo, que Deus continue te abençoando. Virão outros temas, imagina, a gente nem entrou, igual você tinha comentado da gente fazer de pornografia. Eu falei, pastor, vamos ou marcar outro ou uma palestra, porque Precisamos falar sobre imagina, a gente 1h30 acho que tem que a gente tá aqui. E foi como se fosse Pelo menos pra mim voou. 15 minutos. Não, foi como se fosse 15 não minutos. sei pro pessoal ali, mas pra mim voou. Não, foi. O pessoal gostou também. Tá todo mundo rindo, achando interessante. E a gente vai conversando pra fazer outras vezes de outros assuntos, parte 2. E quer falar uma coisa, Ju? Não, só agradecer o pastor Marcelo, porque esse assunto é muito difícil para tratar, ainda mais eu que faço parte da liderança de adolescente. Às vezes eu fico meio que assim, como eu vou tratar com um adolescente se o pai nem fala com o adolescente em casa? Então, assim, isso vai ser bom para o pessoal aqui da igreja assistir também, o pessoal de outras igrejas, enfim. Vocês aí, gente, por favor, vocês têm que colocar isso antes, tá? Antes do podcast. Assistam esse podcast que vai sair, pelo amor de Deus. Porque esse tema é muito bom mesmo para ser tratado. Compartilhe, né? Mande para alguém. Mande, vai lá no YouTube, copia o link, manda nos grupos de WhatsApp e faça com que... Sim, ele vai falar. E nas nossas redes sociais, só lembrando aqui, YouTube, Facebook, Instagram, Elenco da Fé. E no Spotify estamos como Faithcast. Até esqueci, deu até um tilt.
Pastor Marcelo, a gente já agradeceu o senhor. Passe suas redes sociais para nós. Nós temos uma última pergunta aqui que é padrão, serviu aí para todos os convidados. A gente faz essa pergunta, que é o que é fé para o senhor? Faithcast, elenco da fé. E a gente faz essa pergunta para todos os convidados: o que é fé para o senhor? Depois o senhor passe as suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, e pode fazer seus agradecimentos aí, considerações. Fé para mim é o combustível que alimenta o corpo, a alma e o espírito. É a locomotiva da vida. Ela só é possível quando você ultrapassa 3 barreiras básicas da vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então toda a fé ela é mental, moral e espiritual. Nunca o contrário. Mental, moral e espiritual. Primeiro eu ouço, eu deduzo e eu aceito. Então são 3 bases. Para poder chegar na fé, você primeiro passa pela ignorância. Ignorância não de brutalidade, de ser bruto, mas ignorância de ignorar. Todos nós somos ignorantes, só não ignoramos as mesmas coisas. E a fé é uma delas. A fé não é um sentimento. A fé é um conjunto de informações que faz você saber que um Deus existe. A revelação, a inspiração e a manutenção de tudo isso só nos é possível mediante a fé, que é a informação que nós recebemos de que existe um Deus. Primeiro, ignorância. É quando eu não sei que existe. Aí eu ouvi falar. E aí eu vou para o segundo estágio. Eu já não sou ignorante, eu já sei que tem alguma coisa. E o segundo estágio é a dúvida. Eu não tenho informação suficiente para aceitar. E eu não tenho informação suficiente para ser ignorante. E aí é bacana, Deus nunca exigiu uma fé cega. O nome disso é idolatria. Deus exigiu uma fé madura, segundo Romanos 12. E 2, onde Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela lavagem e renovação do vosso entendimento, para que conheceis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro, ignorância. Eu ignoro. Por isso nós temos que pregar. Por isso nós temos que falar de Deus. E saber que tem um Deus no céu, ou saber que existe um Jesus, isso não é fé, isso não é informação suficiente. Isso é só apenas uma dúvida. E aí a dúvida. E aí, quando eu recebo informações suficientes, eu ultrapasso a barreira da dúvida, eu chego no que a gente chama de verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará da ignorância de que existe um Deus pessoal, amoroso e justo, e de que quer levar para o céu. Para finalizar, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e eu só posso esperar o que eu sei que existe. Se eu não sei que existe, eu sou ignorante, então eu não espero. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O fato de você não ver não quer dizer que você não saiba que existe. A fé é deixar de ver por vista e ver por visão. A vista é aquilo que eu posso tocar, manipular e administrar. Mundo físico. Fé é visão. É aquilo que está no poliespaço, além daquilo que eu posso compreender. É o mundo metafísico. É o mundo espiritual. E a gente só pode manipular esse mundo. Manipular, que eu digo, de tocar, de ajeitar, não de manipular de vontade própria, sabendo o que existe. Então, sem o conhecimento de Deus, não existe fé. Amém. Justo. Eu tenho aí o canal no YouTube, é Marcelo Gomes, também conhecido como Falando Francamente, está lá Falando Francamente, você colocar, você acha, o Marcelo Gomes W, a gente colocou um W no final para ficar fácil de achar, que Marcelo Gomes, nome de pobre tem em todo canto. E composto. Só faltava Silva, né? Só faltava o Silva. Eu costumo dizer que pobre gosta de nome composto. Marcelo Wagner, Cláudio Henrique, William Rafael. William Rafael. Se não tiver composto, não é pobre, né? Não se ofenda, viu, mas só humor. E Não, meu nome é William Rafael. E temos lá o PB Marcelo Gomes no PR Marcelo Gomes no Instagram. Temos a nossa rede social, tá sempre colocando lá. Agora a Ana está fazendo parte da equipe, é quem está administrando minhas redes sociais. Temos um canal lá, né, que está com mais ou menos uns 1.040 seguidores. Falei com a Ana. Obrigado, viu, Ana? Te agradecer aqui. Ela foi show de bola, conversou bastante, a gente ajeitou algumas coisas. Até convidei para que ela estivesse, mas ela falou que teria que dar aula de canto hoje e tal, mas o convite está aberto. O dia que quiser vir participar aqui. Eu acredito numa frase que a Ana fala assim: pastor, eu quero administrar suas redes sociais porque tem muita gente que precisa te conhecer e que precisa disso que você está falando, que você trabalha isso dessa forma. Eu ando o Brasil inteiro nessa área. Estudo para jovem, estudo para casais, conflitos de gerações dentro da igreja, que a gente está tendo um conflito muito grande, as pessoas não estão sabendo, conflitos doutrinários.
estudo para adolescentes, sexualidade. E aí eu quero finalizar polemizando, eu gosto de polemizar, eu sou considerado um cara polêmico. Minha esposa diz assim, Marcelo, deixa de ser polêmico, eu gosto. Pastores, pais, mães, líder de mocidade, falar sobre sexo inclui falar sobre órgãos genitais, falar sobre contato, falar sobre abraço, falar sobre beijo, falar sobre relacionamento. Isso não é pecado, isso é saudável. Então a palavra sexo não deveria causar desconforto, deveria ser algo normal na época que a gente está vivendo, porque é muito comum hoje, eles estão tendo isso de forma sem princípio. E aí eu brinco que eu tenho saudade da época em que tinha aqueles estudos na igreja, que o Rei Leão batia uma poeirinha, e subia uma poeirinha e escrevia sexo. Você lembra desses estudos? Mensagem subliminar. Isso, mensagem subliminar. Coca-Cola, olá diabo, lembra disso? Da Hello Kitty, que fez um pacto com o diabo, esse tipo de coisa. Você lembra disso aí? Pronto, eu tenho saudade dessa época, porque hoje o mundo está chamando Jesus e xingando Jesus em praça pública. Hoje, as nossas crianças já estão sendo sexualizadas. Hoje, veja, aqui em São Paulo, ou em São Paulo, aqui no Brasil, não sei onde foi, uma empresária proibiu a entrada de homens na loja, porque esses homens não conseguiam conter seus olhares e ficavam cobiçando as mulheres na loja, uma loja de lingerie. Em contrapartida, não estão conseguindo controlar os homens numa loja de lingerie. Em contrapartida, estão querendo fazer o banheiro unissex. Vai dar certo? Vai não. Não vai dar certo. No metrô, no trem, vagão para homem, vagão para mulher, porque os homens vivem lá fazendo o que não deve. Mas no shopping, vamos colocar todo mundo junto. Na escola, estão ensinando de maneira totalmente diferente. E qualquer pessoa que levante uma bandeira contra isso, ou que tente falar sobre isso, vai ser atacada. Então, se você escolher um lado da história, certamente você definiu um limite. E quando você define um limite, você encontra inimigos. Então, eu escolhi, como pastor, como evangelista, como pai de família, como pregador, escolher um limite. É lógico que eu não agrado uma boa parte. Eu não estou aquele do oba-oba, que eu vou ali dizer o que já está escrito na Bíblia. Né? Deus manda te dizer que tu vai vencer. Deus manda te dizer que a bênção está vindo. Deus manda... Nada contra você que faz isso. Mas escolha um lado, defenda esse lado e vá para cima. Para mim hoje, um dos maiores pregadores chama-se Hernandes Dias Lopes. Mas o paladino que tem botado a cara a tapa para brigar hoje no Brasil, você pode não concordar, mas ele escolheu um lado e eu admiro isso. Chama-se Silas Malafaia. Escolheu um lado, escolheu um modus operandi e acabou-se. Então você pode ser, por exemplo, nada contra alguns aí que é amigo de todos. Quando você vê um pastor que é amigo de todos, que não escolheu um lado, se a Bíblia é tudo, a Bíblia não é nada. Se a verdade é tudo, então a verdade não é nada. Não tem como você levantar uma bandeira e não ser criticado. A única maneira das pessoas não te atacarem é se você não existir. Então, se você existir, vão te atacar. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Esperamos a próxima, né, meu irmão? Amém. Com certeza. Fechou? Fechou. Pastor, ora por nós. Vamos e aí orar. a gente encerra. Vamos orar por esses. Eu vou fazer uma oração para você que está. Eita, eu gostaria de mandar aqui uma mensagem para uma. Fica à vontade. Jovem. Ela diz, pastor. É a Érica, do Planalto. Ela diz, pastor, olha, eu estou cansado de estudo para casais. Estou cansado de estudo para. Eu preciso de um estudo para minha turma. Qual que é a tua turma? Os viúvos, as viúvas, os encalhados, as encalhadas, as que passaram dos 35 e não casaram ainda. A gente precisa fazer um movimento para esse povo casar. Então, Érica, essa oração é para você, que Deus te abençoe. Vou apresentar que Deus prepare um marido abençoado para você, mas não se precipite, tudo tem seu tempo. E ela fala de maneira muito bem-humorada. E a ideia não é ruim, né? Tá cheio de, né, juntar esses irmãos que não tá se encontrando para tentar fazer algo legal. Não vão pro Tinder não, pelo amor de Deus. Crente pode estar no Tinder. Não, Você tá eu acho que perguntando não. pra mim? É? Cara, eu acho que com certeza não, né? Com E aí, certeza crente não. pode ter Tinder? Com certeza não, velho. Eu também vou no não, E aí, com tem ou não certeza. tem? Não. Crente Não, pode ir que pra tem deve ter, né? motel? E aí, Tem, crente tem. pode- vou deixar no ar pra voltar. Crente pode ir pra motel? E aí, vamos deixar no ar isso aí? Como é que funciona? Respondendo a parte 2, né? Caramba, já tem duas perguntas pro próximo podcast. Jovens, o casal pode ver pornografia?
Junto. E aí? Vamos deixar na parte 2. Né? Tem um monte de Bacana. perguntas. E mandem mais perguntas. Pode Mandem mandar mais lá no pergunta direct, aí, viu, pessoal? Pode mandar, a gente vai responder. Em algum momento vai ser isso Não engraçado. existe palavra tabu aqui comigo. Não existe. Pode perguntar o que quiser que a gente responde. Vamos orar em nome de Jesus de Nazaré. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de maravilha. Tu és aquele que disse ao mar até aqui não mais. Determinasse os princípios da terra, determinasse os princípios da natureza e os limites dela. Também determinasse os limites do ser humano. Senhor, eu oro agora para todo aquele, ó Pai, que está acompanhando ou que vai acompanhar isso aqui, não importa o horário nem o local. Se estiver passando por algum problema emocional, Senhor, Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que ouve a oração. Eu te apresento o corpo, a alma e o espírito desses jovens, para que eles possam ser tocados por Tua presença, para que Teu Espírito os alcance, para que a graça do Teu Espírito Santo, ó Pai amado, vá até eles e que haja transformação. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, ó Senhor Deus, por esses jovens estarem na Tua presença, por eles poderem ouvir esta palavra, por eles se interessarem por esta palavra, por eles passarem, ó Pai amado, um tempo ouvindo esta palavra. Que a Tua graça, Senhor, os abençoe, os sonhos, os objetivos e os desejos. Que a Tua graça alcance as famílias, alcance os ministérios e alcance, ó Pai amado, cada componente deste projeto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado e até a próxima. Valeu. Isso, gente. Beijão.